no segundo gol, o Marinho, nós tava perdendo de 4-1. O Marinho fez um gol lá, igual o Gaúcho fala, fez um gol que desequilibrou mesmo a partida, assim. Essa história, ele dizia, vocês treinaram 6 meses. Vocês treinaram 6 meses lá, pra poder esperar. Não. Pra esperar esse time. Se tivesse treinado um ano, vocês tinham morrido de taca. Ele é um cara que ele ficou muito traumatizado depois dessa entrada que o cara deu nele lá em São Luís. Perdeu o futuro praticamente, né? Quem ia jogar profissional na Bélgica, né? E o pessoal de São Luís ia muito pra Bélgica naquele tempo, né? Oliver Hard. Daquela carreada. Meu compadre é um craque, rapaz. Meu compadre, eu digo pra ele de vez em quando, meu pai, você é um 10 jogando na zaga. Então eu tô aqui hoje com 2 feras, aqui do meu lado direito. Vocês que estão na câmera aí estão vendo do lado direito, mas tá do meu lado esquerdo aqui, Marinho. Do meu lado esquerdo, que vai estar para vocês do lado direito, vai estar aí o velho veinho da rapaziada, tá? Trouxe esses caras hoje aqui pra gente fazer uma resenha bacana. A gente já vem... Esse bastidor já tá com 2 horas mais ou menos que a gente vem conversando aqui, falando das histórias. Os caras têm muita resenha pra contar aqui pra gente hoje. Os caras foram referência no tempo deles, tá? Hoje ainda jogam bola no Mensageiro. Os 2 são veteranos master, né? E aí eu quero agradecer vocês por ter aceitado a participação no nosso podcast, tá? Isso engrandece muito, viu, velho? Eu tava falando aqui em off, né? O Marinho até perguntou assim, como é que foi? Você que perguntou como é que foi a história do podcast e tal. Eu falei, rapaz, esse cara aqui foi uma inspiração pra mim. Né? Velhinho. E eu agradeço que... Fãzão demais seu, na época de menina aí. Eu falava, cara, o velhinho, meio de campo ali, aguerrido, tal, botava o time pra jogar. E esse camisa 10 aqui... que eu falei em off aqui, ele ficou meio ofendido. Eu falei assim, esse camisa 10 aqui era boçal pra caramba, não dava moral pra torcida, não. E aí, e graças a Deus hoje, depois da gente ter o episódio do Fala Fina, hoje a gente tem esses 2 meio campista aqui, né? A gente veio com o Zé Augusto, um centroavante, veio com o Fala Fina, um atacante, né? E agora vem com 2 meio de campo que municia essa pessoal aí. Com certeza. E aí, eu vou começar a pedir apresentação pelo mais velho, pelo veinho, tá, velho? Queria que você se apresentasse para essa massa, para essa galera do futebol alcense aí que já nos escuta e falar assim, o podcast, ele tá com muita audiência, ele tá dando super certo, é indicação de nome. E outra coisa, mais pro meio do podcast eu vou dar uma ideia para vocês do que nós vamos fazer nos próximos episódios, tá? Então, assim, vem, se apresenta pra turma aí do podcast do Clube da Resenha. Tá bom. Antônio... Antônio Luiz Pereira Filho. Isso, eu quero que você fale quem é o Antônio Pereira Filho. O Antônio Luiz Pereira Filho é conhecido no mundo futebolístico, né, que fala como veinho, né? É um cara família, certo? Um cara amigo de todo mundo. Eu tenho uma recepção muito boa em qualquer lugar que eu ando, certo? E aí, eu fiz parte de muito time aqui em Balsa, de muita galera resenha. Aí, muita resenha. Dançou muito, mano? Dançou muito? Dancei aí? Muito. Fui vencedor por onde eu andei, né? Graças a Deus, fiz muita amizade. Eu tenho minhas amizades maiores hoje no meio do futebol, certo? As amizades verdadeiras mesmo, amizade que vai durar para sempre, viu? E aí a gente fez parte do futebol balsense. Tive ausente aí de 2008 até 2020, por motivos... Tive que ir embora de Balsa, mas tô de volta aí. Jogo no veterano lá do Mensageiro. E que bom essa iniciativa sua de resgatar a nossa história, certo? Que é rica em tudo, em amizade, em futebol, para essa juventude saber e dar valor ao futebol balsense que hoje nós não tem, né? Então, é isso aí, Daniel. Parabéns pela iniciativa, certo? Estou aqui mais meu
Parceiro velho Marinho. Você se chama, esse pessoal mais antigo chama de compadre, né? De compadre. Toma meu compadre Marinho. Compadre, a amizade é muito grande. E foram rivais muito tempo, né? Fomos rivais, jogamos contra, jogamos a favor. E sempre fomos vitoriosos, graças a Deus. Beleza. Não, a gente vai falar um pouco mais da sua história. Você se apresentou aí pra galera. E aqui nós estamos com ele. Velho Marinho. Mário Ramos. Cavalcante. Você é parente do Paulo Boiadeiro? Sobrinho. Sobrinho do Paulo Boiadeiro, né? Sobrinho. Seu pai ou sua mãe? Meu pai. Seu pai é irmão Meu dele. pai. Irmão do final do Paulo Boiadeiro, né? Finado. Um dos grandes empresários da história de maiores na época, Um dos né? maiores, sim. Então, Mário Ramos Cavalcante. Isso. Se apresente. Mário Ramos Cavalcante, como todo mundo conhece. Marinho. Os mais chegados, igual o Nego Zé Augusto e outros. Velho Coxa, né? Esse eu não sabia. É, pra poucos. Velho Coxa. Pra poucos, né, Daniel? Como você mesmo falou, um 10 boçal, né? Mas naquela época, pra vestir a 10 da Potosiense, não era pra qualquer um. Não era, não. Era pra poucos, né? Exatamente. E tive a oportunidade de jogar com um dos melhores. Com a geração só de craques. Só de craque. Zé Augusto, Chiquinho, Fransulice. Saiu lágrima do oi, né? Rapaz, tu é doido. A gente relembra muita coisa, né? Muita coisa boa. Mas calma, segura essa emoção, porque o podcast tá só começando. Tu é doido. Calma, que nós vamos chegar aí, não. Pois é, Serve um Eu vou tomar um gole aqui pra poder... pra poder falar. Mas é isso aí, Mário Ramos, Cavalcante, jogou com os top de linha. Os top. Potosiense. Potosiense. Joguei no Colorado, igual tem a foto aí rodando com a galera do Colorado. O Ned que rodou essa foto Pois aí. é, o velho cara de cachorro. Joguei no Matheus, quando o Paulo assumiu, o Matheus tinha um time. Matheus Supermercado, joguei lá também. Isso aí já foi após a Potosiense e após o Colorado, né? Isso. Que aí, ali foi quando a Casa Fazendeira começou, mais ou menos. Exatamente. Então, pessoal, nós estamos com dois caras aqui que no sexto episódio, no quinto episódio, o Zé Augusto falou sobre a Cidade Alta, né? E os dois aqui são na Cidade Alta, certo? E aí eu queria que vocês falassem um pouco da vida de vocês na escola, onde foi que tu estudou, os amigos de vocês da época da escola, né? Igual o Zé Augusto falou aqui também, que eram os amigos dele e tal, na época da bola, na época de menino. A gente, quando era menino, jogava bola ali, né? Vocês devem ter jogado no Vai Torô, no Caiçara, no DR. Onde mais? Cobra Verde. Né? Como é que foi a vida de vocês na época da escola ali? Como é que é? Quem são os pais? Na verdade, fala assim, quem é os pais de vocês? Quem são os irmãos de vocês? Tal? Quantos irmãos vocês têm? Vamos conversar sempre por você, velhinho. Por seu, velhinho, o nome já diz, né? Velhinho, por seu mais velho e o Marinho Aguarda, que é o mais novo. Daniel, é assim, eu nasci no centro, ali nas proximidades ali da caixa d'água que nós falávamos antigamente, o antigo supermercado Mateus. Eu nasci ali. Ali na Catulo? Não, é na Catulo, mas na Rua da Bernadette ali. De Benedito Toniaso. Não, Toniaso não, da Capuchinho. Da Capuchinho ali. Ah, tá. Bem na esquina ali. Ali era perto da casa do finado Jimmy, do pessoal ali. Nascemos ali, bem na esquina ali. Ah, na casa do Ribeiro. Nascemos ali. Inclusive tem uma tia minha que ainda mora lá ainda, até hoje. A irmã de minha mãe. Rapaz, e o Zé Augusto nasceu na Rua da Pissarra. Na Rua da Pissarra. E virou Cidade Alta. Você nasceu na casa do Ribeiro. Só falta o Marinho dizer que nasceu no centro também. Eu nasci ali e a gente... No decorrer do tempo, meu pai vendeu, nós fomos lá para perto do posto Estrela d'Alva. Ali na Antônio Leitão, de frente ali A rotatóriazinha ali, né? Ficamos ali, muitos anos moramos ali. E eu quase não subia pro Potosí, falar a verdade, eu quase não subia, mas era centro. Que minha avó morava ali na Praça do Mercado, era centro. Mas aí com o tempo a gente arrumou umas namoradas, aí comecei a conhecer o Potosí e o DR, que a gente jogava a bola ali, e aí todo dia tava no DR. Todo dia tava no DR. 2 horas da tarde, 2 horas da tarde, a gente tava no DR. É mesmo. Eu e o Neleomar, do filho do Paulo da Bomba, o pessoal, a galera grande ali. Chegava em casa, 5, 6 horas da tarde. Meu pai, Antônio Luiz do Bom, ia na Rita, peia, porque passava a tarde na rua. Chegava sujo, ralado, que o DR caía lá, ralava.
igual o Marinho falou aqui, né? Se você pensasse em cair, você tava todo ralado, né? Aí estudei no Pio Décimo, no Marista. Lá eu conheci um cara que é referência no futebol balsense. É o irmão do Pereba, o finado Carlinhos Cabeça. Para mim, foi o maior treinador que deu em Balsas. O que o Carlinhos fazia naquele tempo é o que os treinadores fazem hoje. Ele era na frente do tempo dele, entendeu? Uhum. Infelizmente, aconteceu e ele nos deixou. Mas foi um cara que ensinou muito pro futebol de Balsa. Tem um legado muito grande, muito mesmo. E, como eu tô falando, a gente hoje é Cidade Alta, que é o Potosí. Vocês eram quantos irmãos? Nós éramos 4 homens e 2 mulheres. O Riba, o Arara... É o Luiz Neto, o mais velho. O Luiz Neto. O finado Riba. Eu e o Arara, o Josvaldo. E 2 irmãs. Certo? Uhum. Nós éramos 6 lá em casa. O mais velho era É o Luiz Neto. O Luiz Neto era um torcedor folclórico ali no estádio Casa do Ribeiro. Era, igual ele não tinha não. Tinha não. Não tinha não. Porque ali o Luiz Neto era diferenciado. Colorado doente. Colorado doente. É tanto que eu fui pro Colorado, eu tive a oportunidade até de jogar no Juventude, igual eu lhe falei. Quando a gente tava treinava lá no Pio Décimo, o Pachera ali foi lá e requisitou: Carlinha, vamos esses meninos aí pra jogar mais nós. E aí foi eu, foi o Eudes, foi o Nilson, foi o Newton. Foi uma turma danada. Deus Ivan, o Painha. Mas aí, como o Luiz Neto estava no Colorado naquela época, aí eu acabei indo para lá. Primeiro no BEC, que é um time a ser lembrado em Balsa, é o BEC. BEC... É Balsa Esporte Clube. Esporte Clube. Balsa Esporte Clube. O BEC foi formado pelo BID. A galera mais velha aí conhece. E aí o Petorneiro, o Luiz Neto, seguiu em frente com o BEC. Teve o BEC Júnior e o BEC principal. Aí eu fui, joguei no BEC principal um tempo. Depois me transferi para o Colorado. Joguei na Potosiense, joguei na ASP. Certo? Seleção. E aí a gente foi para frente aí. Entendi. Então, mas eu queria que você falasse da sua vida escolar um pouco, para o pessoal entender. Marista só? Certo. Marista Primeiro estudei no Joca Rego. Ah, tá. Tem uma história aí. Estudei no Joca Rego do ABC até a 3ª série. Certo? De lá eu fui transferido para o Didácio Santo, que naquela época era a Peteca. Lá eu fiz o 4º ano. De lá eu fui para o Pio Décimo. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. Viu? Uhum. E aí fui para a escola técnica à noite. Que é o cenecista, né? Que é o cenecista. Fiz o 1º, 2º e 3º ano. Contabilidade. Uhum. Com a Doli, que era a diretora. Impiedosa, ali era fera. Ali o Raimundinho falou dela aqui. Ah, Maria, a Doli não alisava ninguém, não. E aí, graças a Deus, eu me formei. Eu tenho o 3º ano. Naquela época se formava ali. 3º ano, acabava. Não tinha negócio de faculdade, não. Não, né? tinha não. E aí, é isso aí. A minha história é essa de escola. Escolar, é essa aí. De quem eram seus melhores amigos na época de escola? Porque você rodou no Joca Rego, Dácio Santos, Marista... O Joca Rego era muito criança, eu não lembro muito. Agora, no Didácio Santos, eu fiz uma galera boa. Nós tínhamos um time de futsal lá, eu, o Eudes, o Didi, que é o Rodrigues da polícia. O Didi era um camisa 10 da Tiradentes. Uhum. O Vandé, que é irmão do Ayrton, do Cicinho, dormindo ali. Nós tínhamos um time bom lá de futsal. No Didácio Santos. E depois foi pro Marista. Depois foi pro Marista. O Marista lá a gente fez muita amizade, muita mesmo. O Golô, que é irmão do Bazoca, o Jaldes, o Nelião Mar, essa turma toda. Foi muita amizade mesmo. O Betão, o Jaldes. A gente teve um time lá. Nunca que a gente ganhava, sempre era vice. Porque sempre a 8ª, por exemplo, quando eu tava na 5ª a 6ª era campeão. Que eram uns caras mais velhos, que era o Nelião Mar, o Cabral, era uma turma danada lá. E quando eu tava na 6ª, a 7ª era campeão. Quando eu tava na 7ª, a 8ª era campeão. E aí, e aí quando você tava na 8ª... Eles já estavam na escola normal, e cenecista pra lá. E aí você foi pro cenecista. Aí fui pro cenecista.
Entendi. Eles eram uns anos mais velhos que nós e já tava mais tempo com o finado Carlinhos Cabeça, né? Ah, treinado pelo Carlinhos Cabeça. Treinado pelo Carlinhos Cabeça. Mas aí tive uma galera boa aí no futsal aí, no campo. Aquele campo do Pio Décimo, nós que, quando plantou a grama, nós é que, pra pagar castigo, a gente que ia lá arrancar aquelas malvas lá todo sábado. Eu arranquei, Todo sábado o irmão Moreira ia pra lá, e aí a gente pagar castigo. Aí, não, 100 pé de malva, 200 pé de malva, 50 pé de malva. Ah, o campo Só fica acabava bom, o castigo quando a gente arrancava tudinho, de uma por uma. E tinha que contar ainda na frente dele ainda. Contando, até... Aí liberado do castigo. Rapaz, que bom. Bom saber a sua história. E aí vamos aqui pro Marim, saber a história dele aí. Estudou aonde, Marim? Eu basicamente estudei só em 2 colégios. Elisa Alfredo Cures, da primeira, da terceira até a 8ª série. Que realmente, quando a gente chegou do Pernambuco, que eu não nasci aqui no Maranhão. Ah, calma, eu vou chegar nessa. Ah, você não nasceu aqui não. Não. Nossa família todinha do Pernambuco. Que lugar do Pernambuco? Nós somos um povoado entre Arco Verde e Buíque. Eu sei, ele já perto de Serra Talhada. Daniel, a vida da gente tem muita curiosidade. Nós somos de um povoado por nome de Riachão também. O nosso tio, finado Paulo Baldeiro, vinha pra cá e melhorou de vida, então foi trazendo todo mundo. Tô trazendo. Sei como é que Foi é. trazendo, e nós ficamos por último. Meu pai ficou por último, cuidando das coisas do meu avô lá, e aí a gente veio. Aí quando a gente veio pra cá, já veio com certa idade. Eu já vim pra cá com 9 anos de idade, 9 a 10 anos de idade. Pai, rapaz, já, né? Já. Aí já estudei no Elias. De lá fui pro Cenecista. Estudei só 2 anos no Cenecista. Tive um probleminha lá com o professor, aí desandou o negócio. Mas não foi expulso não, né? Não. Parei. A gente deu fé de outras coisas também. Negócio, mulher, que assim, nunca tinha namorada. Aí Deu fé das cores, né? arrumou uma namoradinha, começa a beber um negocinho, uma cervejinha, uma cachaçinha, você vai fluindo na coisa e... E vai desistindo de outras coisas, Não, né? aí o outro lado vai desandando, né? Aham. Aí, mas, graças a Deus, não me arrependo de nada, não. Se tivesse que fazer tudo, fazia tudo outra Faria vez. toda outra vez. Tudo outra vez. E aí falando assim, quem são hoje os seus irmãos, quem são seus pais? Meus irmãos, é o Paulo Júnior. Jogou muita bola Jogou também. muita bola, foi campeão pela Pontosense com um gol dele na final. Isso. Contra o Cruzeiro, se não me engano. Ao Márcio Ramos, Que é o todo mundo Marcinho. conhece, o Marcinho. Aham. O Mar Novo, que é o Marquinhos, Conheço. não deu pra bola. E tem minha irmã, que hoje mora no Guaraí. Então vocês são em Somos 4. em 5. 5. 4 homens e uma mulher. E uma mulher. 4 homens e uma mulher. Só isso. É, o Massinho, você... Ah, o Paulo. Paulo. Tá o Paulo. Tava esquecendo do Paulo. Então, Minha irmã, Seus pais? de Maria. Meus pais, graças a Deus, são vivos. O Luiz é a Maria, que o apelido de Dona Nova. E na época lá, sempre morou em Cidade Alta? Não. Nós moramos... Por que parece, nós moramos abaixo da Fiat um pouco. Naquela ruinha por trás. Primeira casa nossa foi ali. Por trás da Fiat, o que é Por hoje trás a da Fiat? Fiat. Antigo Hotel Maranhão. Moramos lá do lado. Começou a morar ali. A primeira casa nossa no Balsa foi aqui. Foi lá. O primeiro lugar que nós moramos foi lá dentro da Comareve, que era a antiga Rivel. Rivel. Que era do final do Paulo. Paulo Nós Boiadeiro. moramos lá. Do lado depois não fui pra lá. morava lá. Do lado da... Do lado da serralheria, Velho, né? morava. É. Vocês se conheceram lá na época? Não, já conheci já. Pois é, rapaz. Depois. Depois, muito Tu depois. acredita, né? Acredito. Até a vida da gente é um troço assim que a gente não sabe explicar, né? Exatamente. Igual eu te falei aqui, ó. Não foi com Não, não foi na forma de achar que tu era boçal, não. Que eu falei que tu era boçal, Não, né? jamais. Assim, mas eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse estar fazendo isso aqui agora. Entrevistando Pois é. 2 grandes caras que eu vi jogar, que eu tô sabendo da história agora. Por exemplo, eu não sabia que você tinha nascido no Pernambuco. Somos pernambucanos, nossa família todinha. Cara, o tempo todo eu pensei que vocês eram balsenses. Não. Que massa. bicho. Nenhum de nós somos balsenses. Mas
Nós todos... Nem o mais novo é balsense? Não. Todo mundo pernambucano? Todo mundo nasceu no Pernambuco. Só que hoje nós somos... é agitado daquele jeito, Nós, não. nós se consideramos todo mundo Pernambuco, todo mundo maranhense. Por quê? Balsense, É balsense, porque nós somos bem acolhidos. E hoje, graças a Deus, todos nós temos nossas famílias aqui, enraizadas aqui. Exatamente. Então, Eu também passei uma temporada fora também, mas eu sempre, no meu sentido, era balsa o tempo todinho. O cara que vem aqui não vai embora mais não, né? é o tipo da coisa. Não tem aquele dizer, você bebeu água do Rio Balsa, não tem como você negar, né, Daniel? E aí, como é que Só foi? origem. E aí, como é que foi que começou a tua história no futebol? Daniel, lá a gente mudou, depois que a gente morou... Enquanto tu fala aí, eu vou abrir mais uma pra nós aqui, Tranquilo. tá? A gente morava lá abaixo da Fiat, aí a gente comprou, meu pai comprou uma casa no Potosí, a gente mudou pra lá. Potosí é outra história, outra vida. Cidade Igual cidade o Diego alta. Zé Augusto fala, cidade alta. Cidade alta. E a gente Diferenciado. morava perto do DR. Então quando a bola batia lá no DR, a gente corria pra lá. Era um alívio até pros pais da gente, né? A gente... Pra esvaziar a casa. Você é doido. Era muito bom mesmo. E aí lá foi onde eu peguei amizade, conheci a galera, todo mundo. Por incrível que pareça, meus melhores amigos, nenhum são de colégio, são de campo. Igual vem? Igual o Veinho. Tony de Paula, o irmão dele, Diquinha, que nós jogamos muito Jogou DR. muita bola, jogou muita Craque. bola. O Diquinho era da tua idade? Mais novo um pouco. Mais novo. O Diquinho é da época do Massim, né? Isso. A minha idade é o Tony de Paula ali. De Paula. Que joga hoje no Mensageiro de lateral direito e goleiro. E goleiro. É. Aí você vê tanto que naquele tempo se formava muito craque, né? Quem era que dizia que quem agarrava jogava na lateral? O Tony joga na lateral, na zaga. E cozinha também. Cozinheiro. Só tem um defeito. Bate demais. Bate, não bate? Isso aí a gente deixa de lado, né? Não, Sim, da sim. coisa? Exatamente. Mas tranquilo, Daniel. Tranquilo. E por aí a gente foi tendo amizade, aí foi participando dos campeonatos, foi entrando nos times do Potosí. Lá no Potosí nós tivemos o Maguila, que fez time para disputar o Copão. O seu Zé, o velho Seu conhece. Zé. Um cara que não tinha de onde tirar, mas dava um jeito de montar um time para disputar o Copão. Isso é verdade. Se você dissesse, seu Zé, eu não tenho chuteira, ele dava um jeito de comprar. E o Maguilo não tinha de onde Pois tirar, é. moço. A né? gente E via que os tinha caras time. não tinham, a gente tentava ajudar de qualquer forma, Daniel. Mas eles sempre estavam ali para ajudar todo mundo. Para colocar o time, para participar. Isso é que era bom. E aí você começou aonde ali pelo Potosí? Você começou a jogar por ali? Pela portuguesa? Flamenguinha? Potosiense. Não, mas tem um time que o Zé Augusto fala aí, era Flamenguinha. Não, ali é do tempo do Zé. O Zé Augusto é... Mais velho, né? O Zé Augusto tem idade de ser meu avô. Daniel, eu sou mais recente, né? O Zé Né, Augusto Daniel? vai ver isso aí. Vai. Ele vai valer depois de encher o Então saco, já começou né? direto pela Potosiense? Na base da Potosiense, que na época era O aspirante. aspirante da Potosiense. Igual tava lá o Diquinha, joguei com o Diquinha, Josia Camelô. Entendeu? Todos nós passamos pela base da Potosiense. Ah, E rapaz. quem jogava na base, qual era o sonho? Chegar no time de cima. Disputar o Campeonato Bolsas pelo time de cima. E teve aqui uma polêmica que o velhinho lançou lá no seu bar lá. Eu tava lá e falando do podcast, tava com vocês tomando uma, tal. Aí o velhinho falou assim, Daniel, muitos jogaram o Campeonato Balsense, mas poucos ganharam. É, poucos Exatamente. ganharam, poucos ganharam. Tá, aí então você começou direto na Potosiense. o tempo todo. Direto. Eu não sabia disso, que a Potosiense tinha essa... Tinha. Eu sei que o time tinha um Todos os times aspirante. tinham, né? O aspirante tinha que ter. Porque naquele tempo eles tinham que ter o aspirante e o principal. Aí a gente entrava no aspirante, depois subia pro principal para disputar o Campeonato Balsense. Então você sempre foi Potosiense. Sempre Potosiense, sempre. Com Clóvis. Clóvis, Santo Rocha. Clóvis Patrão forte. sabe até o nome completo. Sei que é. Pai do Clécio. Pai do Clécio. O Clécio é muito falado. O Clécio O homem ali falado. é forte. É muito falado nesse podcast. Tem que vir, não tem, o Clécio velho? tem que vir aqui. Ei, velho, e você? Começou por onde no futebol? Daniel, eu rodei muito no futebol aqui em Balsas. Com você é mais velho que o Marinho, 5 anos?
Que o Marinho... 4 anos, né, Marinho? 4 anos. Eu vou fazer 47 no meio do ano. Eu fiz 51. Pois é. É nessa faixa aí. 4 anos. Certo? Eu rodei muito no futebol aqui. Eu joguei no Colorado, joguei no Beck. Mas você começou aonde? Onde você começou? Na verdade, é como eu te falei. Primeiro... Marista. Marista, Aham. certo? De lá, eu tive a oportunidade de ir pro Juventude. Eu não quis ir, eu fui pro Beck. Que é aquele time dos meninos que o Zé Augusto falou aqui. Você teve a oportunidade de ir para aquele time lá, que era o Zé Augusto, Bibi. Certo. Aí os meninos foram, o Eudes foi, a turma danada foi. É quando o Juventude já tava quase desmontando. Aí eles já estavam precisando de atletas. Aí como a gente treinava ali no campo do Pio Décimo e o campo do Juventude era do lado ali. Que é naquela... dos padres ali que a gente falava. Eu sei, aham. Né? Aí o Pachero foi lá, rapaz, arruma uns meninos desse aí pra jogar com nós. Aí foi o Deus Ivan, foi o Painha, foi o Eudes, foi o Nilson, foi uma turma danada. O irmão do Lauri, que chegou a ser titular do Juventude. Ele era bom. O Nilton. É. Que hoje é policial, aposentado em Nova Colina. E aí... Eu não conheço. Aí é bom de bola. O Luiz Neto, como ele tava no Beck, disse, não, fui pra lá, pro Beck. Aí comecei no Beck junto, joguei com o Valber, o Bigu, o Peba, irmão do Félix Galinha, joguei com o Cadáver, joguei com o Cruel, joguei com uma turma boa lá. O Beck Júnior era uma turma boa. Júnior Bundinha, era o Beck Júnior. O Valber, ele mora em Imperatriz, centroavante que não tinha igual, o bicho era bom de bola. E aí de lá eu joguei na Potosiense um pouco, depois fui pro Colorado, joguei na ASP com o Pereba, a turma o time da prefeitura. Mas minha história mesmo, assim, de campeão foi... Pra evitar bater na mesa, porque Foi... quando tu bate, ele bate o microfone aqui e pode tirar um pouco da qualidade. Certo. Pode falar. A minha história vitoriosa foi no Colorado, no campeonato balsense. Então cheguei a jogar no time do Matheus também, igual o Marinho falou, cheguei a jogar. Pois é, esse time do Matheus, cara, o Marinho tava falando pra mim desse time do Matheus aí, eu não tinha nem noção que tinha tido time do Matheus. Eu joguei uma temporada, eu joguei um ano lá no time do Matheus. Vocês lembram a época que foi esse time do Matheus? E foi aí já nos anos 2000 pra frente, né? De 2000 já rivalizando com o Campeonato Fazendeiro, foi, né? já depois de 2000, Colorado, acho que depois 2002. de Potosiense, foi. Que aí era o Colorado do velho do Josimar. Já tinha o Colorado Josimar. Cara fazendeiro do Eduardo. Aí o Paulo implantou. O Paulo implantou o time do Matheus, era chamado time do Matheus. Supermercado Matheus. E ganhou títulos? Não chegou a ganhar, não. Teve um time bom. Ele montou um time eu joguei bom. um ano lá Tinha a galera que trabalhava lá. Tinha o Michel, goleiro. Adalberto, lá do Loreto, que era muito bom de bola. Não, ele era ponta direita. Atacante, era o Adalberto atacante. Muito bom. Bom. Entendeu? E tinha o pessoal que trabalhava no armazém e ele puxava também. Uhum. Pois é, a junção do armazém com o supermercado, né? Tinha uma galera boa. Só que não chegou a ganhar. Faltou alguma coisa. Faltou alguma coisinha. É como eu falo, muitos jogaram, poucos ganharam. O campeonato balsense era muito difícil. Cara, eu tiro o chapéu para uns caras que vinham de fora aí de uma cidade pequena e conseguiram jogar aqui dentro de Balsa. Não era fácil, não. Porque Balsa sempre teve um elenco bom. Sempre teve um time bom. Certo? Não era todo jogador que dizia, eu vou jogar no campeonato balsense e vou conseguir jogar. Não era todos, não. Muitos vinham com nome para jogar, mas não conseguia. Só vinha uma vez e pronto, acabou. É igual a gente, eu, o Marinho, todo fala ali, apelar do mensageiro de domingo. Tem uns molequinhos que acham que vai lá e vai resolver, vai deslanchar em cima dos velhinhos. Não consegue, não. É difícil. Aquela pelada do mensageiro é boa. Difícil. E esse dia o Pereba falou até o seguinte. Quem jogou bola, ele acaba no mensageiro. Acaba assim, no sentido assim, eu encerrei minha carreira, ele vai estar no mensageiro, ele vai estar brincando no mensageiro, né? Ele suar, gelado, exatamente. Descontrair, né? Ele quis falar assim, que quem jogou bola vai parar no mensageiro. Vai acabar parando no mensageiro, né? O mensageiro é uma bola assim, em Balsas, que reúne esses caras das antigas, né? Que nem vocês dois aqui, aí tem mais lá o Santini, tem mais lá o Edmilson, né? Que tá
Tá devendo a visita aqui no podcast, Edmilson. Agora pra tu agarrar ali é difícil. Ali é liso. É liso, É né? liso, o homem é liso. Calado e tal. Não, ali é tranquilo. Mas jogou muita bola. Não, ali, referência. Jogou muita bola, o Edmilson. Então, assim... Jogador de bola que não conheceu o Edmilson aqui em Balsa, ele pode esquecer. Exatamente. E aí vocês também tiveram uma fase também no futsal, né? Eu vou chegar nessa parte do futsal, né? Mas antes eu vou falar dessa parte do campo. Então, assim, só para recapitular. Então, o velhinho começou ali no Marista, depois foi pro Beck. Aí depois foi pro Colorado. O Colorado. Joguei na Potosense também. Jogou na Potosense. E... No São Ricardo Mateus. E na ASP. Assim, encerrou na ASP. Não. Eu encerrei aqui em Balsas, no Colorado. Ah, no Colorado. Assim, Daniel... Entre o Colorado e a ASP, você... A ASP foi antes. É porque assim, Daniel, eu com 32 anos, eu fui para Goiânia. Passei 12 anos lá. 2008 a 2020. Então, eu fui embora na época que eu tava no auge do futebol. Eu sempre tive um bom condicionamento físico. Sim, sim. Certo? Eu tava numa competição na ABB de Society, no time do Tocaias, do José. Joguei 2 jogos. Arrebentei nos 2 jogos, mas aí logo, na semana seguinte, eu tive que ir embora. Fui embora para Goiânia, passei esse tempo lá. Perdi muita coisa. Perdi e ganhei, porque a gente vive outras coisas, a gente só ganha para a vida, né? Mas perdi o convívio aqui de Balsas. Eu passei 6 anos sem vir em Balsas. Muita coisa. 6 anos. Depois do 6º ano, eu comecei a ver diferente as situações, aí comecei a vir aqui em Balsas. Aí vinha todo ano, todo final de ano eu vinha. Entendeu? Na hora que eu vinha, primeira coisa, quando era dia de domingo, corria pro papelado mensageiro. Todo dia. Sempre foi na BB. Sempre na BB. Aí assim, eu perdi muita coisa. Eu perdi... Quando eu saí daqui, os filhos do Marinho eram uns molequinhos. Quando eu cheguei, já 12 anos, velho. É muita coisa. Moço e rapaz. Já né? era uma moça e rapaz. Os filhos de muitos amigos, eu perdi um pouco a convivência deles. Mas, graças a Deus, todos eles têm ainda amizade por mim, respeito. Entendeu? Graças a Deus. Então, isso aí eu conquistei deles. Mas eu perdi um pouco. Ó, igual eu te perguntei, Daniel, quem é aquele rapaz? Eu achei que ele jogava bola. Né? O rapaz, eu até perguntei, que participou do podcast aqui. O Rael, né? O Rael Miranda. É isso que eu tô falando. Se ele jogou bola, eu não vi. Entendeu? Foi na época que eu não estava aqui. Mas ele falou no podcast que ele não jogou bola, não. Ele tentou, mas não jogou. Mas mesmo que tinha sido um que jogou, na época que eu tinha ainda... que eu tava fora, eu não vi. É igual você falou, você foi campeão pelo Guarani, né? Pelo Guarani. Eu não tava aqui já. Foi 2007. 2007. Eu ainda tava aqui, eu saí daqui em 2008. Então, 2008 vocês foram campeão do Copão. Em cima do... Vocês tiraram nós na semifinal. Isso mesmo. E foram campeão em cima do Catumbi, do time do seu Raul. Aí de 2008 até 2020, eu não tenho nada na história do futebol balsense, entendeu? Porque eu tava fora. Viu? Entendi. Fui pra lá, fui pra Goiânia, lá... Quando eu cheguei lá, fui procurar logo jogar bola. E uma coisa que eu vi, que eu admiro e que eu falo pra todo mundo aqui, ó... O jogador maranhense, principalmente nós aqui de Balsa, nós somos bem vistos em qualquer lugar. Porque quando eu cheguei lá, os caras... joga bola, jogo. Vamos pra pelada. Aí fui pra pelada. Aí o cara, rapaz, esse cabeçãozinho aí dá pra jogar no meu time. E aí pronto, acabou. Eu jogava domingo, eu jogava 2, 3 jogos no domingo. Nos terrão lá, e só site, entendeu? Então o povo lá gosta de um jogador mais duro, aguerrido, entendeu? Sim, o futebol certeza. Lá, todo mundo... Que é o seu estilo, né? Todo mundo se apaixona. Então todo time queria que eu tivesse lá, entendeu? Que eu jogasse. Sim. Aí, graças a Deus, voltei. Já procurei logo a minha galera do Mensageiro. E o Mensageiro se uniu com a Cidade Alta. Pra mim foi um casamento que não tem igual, velho. E lá tem muita gente da Cidade Alta. Você, Marim, Massim... Clécio, Zé Augusto. Cara, o André, que não joga, mas ele vai pra o Edmilson se considera Cidade Alta. Ele não mora lá, mas se considera por causa da Industrial Santo. Da Potoziense. A Potoziense, o Cleito. Essa turma toda... Cleito K10. E aí, Marim, você... Mudando aqui pro Marim, você começou sempre na Potoziense. Sempre.
E como é que foi sua trajetória no futebol potosiense? Depois, eu vi que tem uma foto sua que circulou aí pelo Colorado. Potosiense. E aí teve um ano, não sei te explicar como foi, mas eu acho que o Clóvis não colocou time, Não colocou time. Porque se tivesse colocado, você jogaria pra Potosiense. Certeza. Participei do campeonato pelo Colorado. Como joguei também um campeonato pelo Matheus Supermercado. Né? E o Clóvis era uma pessoa muito, muito boa, uma pessoa assim, coração muito... Ainda é, muito, né? Ainda é, que tá vivo, graças a Deus, sabe? E às vezes ele colocava o time no campeonato com um esforço enorme, sozinho, coitado. Que naquele tempo não tem nem a metade do patrocínio que tem hoje. Hoje tem muito patrocínio, mas não tem jogador, não tem futebol. Naquele tempo tinha um futebol, mas não tinha um patrocínio. É verdade. Né, Daniel? Uhum. E às vezes ele brigava com o da Silva por questões que... Quantas vezes? Num regulamento que não... Discordava, né? E ele era taxado. Por quê? Porque ele era bandeira única. Bandeira única. E os outros sabiam que era forte o time. Não podia... A Potosiense sempre foi time forte. Forte. Sempre foi time forte. Potosiense tinha Zé Augusto, Chiquinho, final de Chiquinho, Pé de Anjo, um dos melhores laterais que eu já vi jogar, tanto pra jogar como pra bater. Não tem igual, pra mim nunca vi. Entendendo? Igual eu te falei uma vez, Jô. Aí Santini e Edmilson na zaga. O Edmilson sempre jogando o Santini. Aqui acolá ele batia, aquele. Uma beliscadinha. Né? Ele acha bom. Lateral esquerdo era o Cício? Lateral esquerdo, o Cício, Caoi. Domingo Mariano na cabeça de área. E o Josi Galinha, igual eu te falei. Um dos poucos cabeças de área que eu vi jogar bola aqui. Igual o Josi Galinha. Se tu bater aqui, ela vai dar uma interferência no microfone. Eu tô só te ajudando aqui pra não... Tranquilo. Porque assim, o som e a imagem tem que sair perfeito pra quem tá nos vendo, nos ouvindo, né? Pode falar aí. Não, Domingo Mariano... falando. Domingo Mariano na cabeça de área e o Josi Galinha. Um dos poucos caras que eu joguei. O Cachaça não. O Cachaça muito bom de bola. O Cachaça. Craque. Forte demais na bola. Alto. Só que era uma geração assim na frente da minha. Era mais velho, né? Era mais velho. Mas você ainda jogou com Cachaça, né? Joguei mais pouca coisa. Pouca coisa. O último jogo nosso mesmo foi no Sertão. O Marinho já tomou, já jogou na posição do Cachaça depois. Praticamente. Tu substituiu o Cachaça. Aí é isso que eu queria ver com vocês aqui, assim, ó. É o seguinte. Como é que foi a estreia de vocês no futebol? Assim, vocês devem ter jogado na escola, aqueles campeonatos que tem aqui em Balsa, né? Que é hoje é Gebal que chama, né? Intercolegial. Tal. Aí depois vocês passaram dessa fase do intercolegial, certo? Eu acho que eu joguei só uma vez no intercolegial. Que eu me lembro só uma vez, Daniel. Mas como nosso colégio do município não tinha muito... Estrutura, né? Então a galera particular sempre levava uma vantagem a mais, né? Porque era um time todo formado, né? Mas jogou intercolegial? Jogou intercolegial, velho? Eu joguei intercolegial no Pio Décimo. A gente, como eu tava falando por menino, cara, quando o Marista tinha que jogar lá na escola normal, né? Que é Dom Daniel Combone lá, né? Uhum. Quando você tinha que ir pra lá, ou eles tinham que jogar lá Era pauleiro. Primeira vez que o finado Carlos Cabeça me convocou para a seleção marista para jogar contra a normal, no intercolegial. Quando a gente chegou lá, cara, quando passa o portão de entrada ali para chegar na quadra, porque tem o portão ali, a quadra tá lá na frente. Aí tem aquela caminhada toda lá, você vai gelado. Na normal, né? Na normal. Eu sei como é que é. Você entra ali naquela recepção e... Aí quando... O jogo era final do horário escolar. A quadra estava lotada. Todos os alunos que gostavam de futebol estavam lá assistindo. Aí a gente chegava lá para jogar contra o time dele lá. E aí a maioria dos caras tinha saído do Pio Décimo. A maioria dos caras tinha terminado a oitava no Pio Décimo, estava lá no primeiro ano normal. Era jogo muito. Mas quando eles iam pagar o jogo lá no Pio Décimo também,
Lá nós não analisava eles também, não. O jogo era duro. Lá no Pio Décimo é aquela quadra central ali. Era aquela Você entra quadrazinha pro lado lá. direito ali, assim. Era aquela quadra lá. Ali também se dura, caía. seca, só o cimento. E ela tinha umas valinhas assim, ó. Tinha as valinhas, eu lembro. A galera que jogou lá conhece. Rapaz, Mas na normal também era desse jeito, né? desse jeito também. Só que não tinha aquelas valinhas, não. A normal não tinha aquelas valinhas fundo igual tinha no Pio Décimo, não. E aí, como é que foi sua... Vou começar aqui por ele, Marinho já tá falando aqui já. Como é que foi sua estreia no futebol amador pelo Colorado, né? Pelo Colorado. O primeiro balsense seu, na verdade, foi por quem? O primeiro balsense meu foi pelo Beck. Pelo Beck, por isso que eu te perguntei, porque do Beck você foi pro Colorado, né? Foi pelo Beck, depois a gente foi pro Colorado. O Beck a gente tinha, aí depois o Rildo tomou de conta do Beck. Muita gente aí do mais velha vai lembrar do Rildo. A gente treinava ali no módulo esportivo, onde hoje é o Hiper Mateus. Sim, eu ainda joguei naquele campo ali. Ali tinha a quadra de futsal, o ginásio de futsal e tinha o campo do módulo, né? Esportivo. Aí o Rildo era o dono do Beck. Aí a gente treinou muito tempo ali. O primeiro campeonato balsense foi por lá. Depois eu participei pelo Colorado. Muitos anos. Eu joguei pro Colorado uma porrada de anos. Não sei a quantidade de anos, não. E joguei um ano pela ASP. Joguei um ano pela Potosiense. E joguei um ano pelo Mateus. E você encerrou sua participação no Campeonato Balsense por quem? Pelo Colorado, igual eu te falei. Não, pelo Mateus. Pelo Mateus, Pelo né? Mateus. Já tinha acabado, como eu falei, já tinha acabado aquela época da Potosiense, do Colorado. O Colorado, o seu Josimar tinha tomado de conta. E aí o Pé de Bolo, que era... Ele era um dos que chamava os caras para jogar no... Ele foi lá em casa, vem, vamos jogar no time vamos jogar no Mateus. O Pé de Bolo do Catumbi. Não, o Pé de Bolo, goleiro. Ah, o Pé de Bolo goleiro. Lá do Baixo São Félix. Ele era um dos que corria atrás de formar o time lá pro time do Mateus. Na minha época, né? Certo? Aí ele me convidou e lá tinha uns caras bons, velho. Tinha uns caras bons de bola lá. O Marinho tava lá, né? Tinha uns caras bons de bola. Eu joguei um campeonato por ele lá. E você, Marinho, como é que você começou sua trajetória no Campeonato Balsense? A minha trajetória no Campeonato Balsense foi pela o aspirante da Potosiense. Sim. Naquele tempo. Aí tinha o aspirante, né? Tinha o time principal e o aspirante. Aí eles convocavam algum jogador do aspirante para ir pro banco do principal. Que era eu, o Dunga. Geralmente que era eu, o Dunga e o Mica. Realmente. O Mica eu O lembro. Mica, ponta direita, voava. Né? Cara, jogava demais, tá doido. O Dunga, meio de campo, excepcional. Bom demais. Eu achava melhor do que eu. Só que ele era mais lento do que eu um pouco. Mas muito bom de bola, muito craque. Entendeu? E a gente ia pro banco. De vez em quando a gente entrava. Tá? E foi 2 anos nesse movimento até assumir, ficar titular do time, né? Da Potosiense. Com a ajuda da galera que já estava lá. Já tinha um certo entrosamento, a gente treinava direto. E aí me deram a 10, aí eu fui... Foi entrando aos poucos. Foi entrando aos poucos, moldando alguma coisinha aqui, outra lá. Os caras exigentes, né? Que você jogar do lado do Chiquinho, do Zé Augusto. Chiquinho tranquilo. O Zé Augusto reclamava demais. É mesmo? Reclamava. Você dava um espetinho, o nego já chiava. De que rapaz, daqui a outra já vai melhor. Adaptando o negócio aqui. Mas graças a Deus, tranquilo. Me adaptei à galera que já estava lá, né? Uhum. E aí começou a pegar a titularidade. Comecei, e aí fiquei de titular lá. Quem subiu da aspirante para Potosiense, nenhum voltou, não. Nós ficamos lá. E todos se tornou titular do time. Uhum. E quando se fala de seleção balsense, né? Vocês dois fizeram parte da seleção balsense, né? São 2 caras que jogaram pela seleção. E como é que foi sua primeira participação na seleção, Marinho? Daniel, minha primeira participação na seleção balsense foi aqui no jogo. Fiquei no banco, não entrei. Não, tudo bem, mas... Só no banco. Uhum. Menino novo. Moleque novo, de 20 anos, 21 anos. Né? Chamaram mais para dar uma experiência, tipo da coisa. Só que naquele tempo, você tinha que estar pronto. Não é igual hoje.
Hoje tem toda uma estrutura, você convoca uma seleção, vamos supor, você forma um time para jogar qualquer campeonato, aí você vai treinar não sei quantos dias e tal. Naquele tempo não, você era convocado, tinha um treino, tem jogo tal, tem que viajar, tem que ir, entendendo? E a galera mais nova, que estava chegando para substituir uma geração vitoriosa, era muito complicado. Era muito cobrada. Você estava substituindo a geração de... Zé Augusto, Pereba, Mauro do Padi, Pereba, Final de Sarará. Só craque. Onde a gente ia, né? Aí quem tava chegando? Eu, Saul, Veinho, mas já estavam largando lá na frente. O Veinho, o Saul, tava largando lá na frente. E tinha ainda a galera recente. A galera que fazia parte da seleção. Edmilson, Chiquinho, Zé Augusto. Ele não jogava. Né? Foi mesclando, né? Foi mesclando aos poucos. Só que aquele tempo do Nego da Silva, não tinha aquele negócio assim, não, eu vou ficar pronto aqui. Não, tu tem que estar pronto. Quando tu era convocado, tu tinha que estar pronto pra coisa. E casa com o que o Zé Augusto falou aqui, que ele com 17 anos, o da Silva pegou uma camisa, né? Ele contou a história dele na estreia aqui, foi do mesmo jeito. Entregou a camisa pra ele com 17 anos e falou assim, vai lá e joga. Daniel, naquele tempo, não tinha esse arrodeio. Se tu fosse convocado da seleção de Balsa, tu tinha que chegar lá e mostrar serviço. Não tinha esse negócio de 2, 3 treinamentos para te mostrar que tu estava pronto, não. Tu foi convocado, se tiver o jogo final de semana, tu tem que estar lá e dar a resposta. Positivo. Negativo, tu não voltava mais. Sim, sim. Então, o negócio era brabo. Então, mas era esses caras foram um porto seguro pra ti, né? Edmilson, Santini, Pereba. Os caras te ajudaram Não, são uns caras que sempre nos treinamentos ajudavam, a gente conversava. Fica à vontade, sempre ficava à vontade. Os caras mais velhos davam uns toques, olha, assim, a gente. Entendendo? Mas não tinha como a gente não passar por alguma aprovação. Entendendo? Uhum. Eu mesmo. Eu abandonei a seleção balsense, eu tinha 22 para 23 anos. Pois é, antes de eu passar pro Veinho, falar de seleção, e aí tem uma situação inusitada sua que você fala pra mim como é que foi a sua despedida da seleção, mas eu não vou falar dela agora, não. Deixa eu passar pro Veinho. Tranquilo. Pro Veinho falar da estreia dele na seleção, como é que foi a vida dele na seleção. Mas antes disso, eu vou falar em nome dos nossos anunciantes, tá? Que é a Constância Calçados, a Constância Balsas, que é uma franquia de calçados e bolsas no ramo feminino, né? Uma empresa, uma loja de varejo de calçados. Certo. A Constância está localizada ali na Avenida do Doutor José Bernardino, em frente à antiga esquina do Chopp, tá? Uhum. Então, estamos chegando próximo ao Dia das Mães, né? Então, você que pensa em presentear a sua mãe, a sua filha, né? Você já tem uma filha já moça. Você também tem uma filha moça? Não, tenho não, só um rapaz. Só um rapaz. Mas tem uma mãe. Tem uma mãe, tem uma esposa. Tem as irmãs, né? Tem as irmãs. Tem as irmãs. Então, assim, quem pensa em presentear, vá na Constância Calçados para ver o melhor custo-benefício que tem na Constância, para você fazer todo esse arranjo de presentes aí para suas mulheres, vamos dizer assim, né? E também nós estamos em nome de Triunfo Marketing, uma empresa já consolidada dentro do cenário balsense, né? Uma empresa que criou tudo isso aqui, ó. Nós estamos vendo aqui hoje, eu falei para vocês aqui antes, nos bastidores, né? Que a Triunfo... Eu tive a ideia de fazer, de ter um podcast, mas sem a Triunfo, nada disso aqui seria possível. Porque tudo isso aqui foi criado pelo Arley. Tá? O Arley da Triunfo, então, seja dado aos créditos de quem é o crédito, né? Então, a Triunfo é uma empresa que você quer alavancar a venda, se você quer alavancar estratégia de Instagram, de WhatsApp, então procure o Arley lá na Triunfo Marketing, que você vai ser bem recebido e vai ter uma boa estratégia para você. Tá? Então, nós estamos aqui em nome desses anunciantes, que é a Constância e que é a Triunfo. Tá? E aí nós vamos falar, como foi a sua trajetória dentro da seleção, estreia e tal. Foi uma curiosidade, até eu estava falando, eles convocavam 2, 3 de um time, né, naquela época. 3 da Potosense, 3 do Colorado, entendeu?
Aí saía a lista lá dos convocados. Saía até na rádio Rio Balsa, né? Saía a lista dos convocados. Rádio Rio Balsa. Saía na rádio Rio Balsa. Aí treinamos a semana todinha pro Copom Sul do Maranhão. Aí quando foi... Você lembra o ano? Não lembro não. Eu te falei que eu sou ruim de data. De data. Aí quando foi na quarta-feira, se eu não me engano, foi na quarta-feira, veio a súmula lá, a súmula não, a lista relação lá de São Luís, que mandava, aí passava por Imperatriz, vinha, né, pra gente assinar, botar o documento, tudo ali. E eu não tinha identidade naquela época ainda. Tu acredita? Eu não tinha. Aí eu botei o número de um CPF lá. Todo mundo, o cara veio, você vai jogar? Vai. Machado, vai jogar? Vai. Bota o nome. Quem é o treinador? Era o Machado na época. E o seu treinador, quem foi que te convocou? Meu treinador... Desculpa, Marcos. Finado Zé Luiz. Zé Luiz, né? Zé Luiz. Zé Luiz. O negão. Da rádio. O da rádio. Rádio Rio Balsas. O morenão. Moreno. Ah, o moreno. Ele foi quem te convocou. Foi o primeiro. Entendi. Você já foi o... E aí... Não, na época do Zé Luiz fui convocado também. Mas só que eu me recordo mais na época do Machado. Eu lembro... Agora o Marinho falou, eu lembrei. Mas na época do Zé Luiz também eu não joguei, igual o Marinho falou. Eles convocavam a gente para completar para... Era o tipo assim, para você ir pegando experiência. E para completar também você se destacava no racha time, aí ele tinha aquela base da seleção. Para completar, não, vamos levar fulano pro banco. Pra ir pegando o ritmo da coisa, você viajar, sentiu, né? Uhum. E aí, Daniel, Então tu já tá falando de uma época pra frente, né? Que é da época que você realmente jogou. Não, mas foi muito recente. Curto pra outro, foi né? muito recente. Esse era quem treinador? Era o... Machado. O Machado. Aí, quando foi na quarta-feira, o cara veio pra pegar o nome de todo mundo, tal. Aí, como eu não tinha o nome da identidade, botei o nome do meu CPF lá, entendeu? Rapaz, quando foi sexta-feira, no último treino, o Machado chegou em mim e disse assim... O Da Silva... Chegou lá no último treino da Silva foi reparto. Nós íamos jogar em Porto Franco. Naquela época, o João da Coca também estava fazendo parte da comissão técnica. E aí, na reunião lá, o Machado disse, ó, tem gente aqui, o da Silva, tem gente aqui que está sem... Não está apto a jogar, por falta de documento. E aí... Antônio Pereira Filho. Que era eu. Aí beleza. Aí quando foi domingo, no sábado pela manhã, o Da Silva mandou um cara ir lá na marcenaria, um policial, que ele era delegado municipal naquela época. Onde a guarda municipal ali hoje, que é perto do cemitério, ali era a delegacia ali. O cara foi de moto lá na marcenaria. Disse assim, olha, o Da Silva disse, tu tem que arrumar assim, que senão tu não joga. Aí eu fui lá, o Da Silva quer falar contigo. Disse lá, cheguei lá, o Da Silva. Olha, tu não vai jogar, porque tu não... Cadê tua identidade? Eu disse, não, eu tô sem identidade, Da Silva. Disse, o que é que tu tem de documento com foto? Aí eu disse, tenho minha carteira de trabalho. Pois vai buscar tua carteira de trabalho, rapaz. Aí eu fui lá, busquei minha carteira de trabalho. Lá em casa, voltei. De bicicleta naquele tempo. Aí vim. Aí ele pegou e assinou bem atrás, assim, ó. Botou o nome do Carloto lá de Porto Franco, que era o chefe da delegação lá pro jogo. Botou o nome lá do Carloto. Aí botou o nome dele. Tá, eu tenho minha carteira, eu até trouxe minha carteira de trabalho bem aí, ó. Assinou e botou lá e quando tu chegar lá, falou pro Machado, quando tu chegar lá, vão lá no Carloto e mostra pra ele. Eu era titular na época lá. Aí, quando nós chegamos em Porto Franco, a seleção foi na frente, né? Machado, Da Silva foi depois, mas o Cantidiano, naquele tempo tinha a TV do Cantidiano aí. Aí quando nós chegamos lá, o Machado, vamos lá, e o João, vamos lá no Carloto. Chegou lá. Esse jogo era Imperatriz? Não, em Porto Franco. Ah, em Porto Franco. Tempo do Jailson. Jailson, que foi profissional, muito bom de bola, um gordo. Rivalidade muito grande. Balsa e Porto Franco era rivalidade muito grande. Aí eu peguei, fomos lá, o João da Coca, mostrei o... E aí nós ganhamos de 2-1. Naquele tempo nosso time era eu, Saul, Boa, Neguinho do Prosópio, o Quezinho. Você na turma. O time era bom.
O time era bom. Ganhamos deles de 2-1 lá. Nesse dia... O Lito jogava com vocês? O Lito jogava. O Jailson perdeu o emprego na prefeitura por causa da derrota lá. Ele era diretor de esporte lá da prefeitura. Perdeu o emprego no dia Porto lá. Franco. Em Porto Franco. Mas o João da Coca, foi o que o João da Coca fez. O João da Coca disse assim, Machado, deixa eu tomar de conta, porque quem conhece aqui é eu. O João da Coca morou muitos anos lá. Aí o Machado disse, não, pode tomar de conta. Aí quando tava pertinho do jogo, o da Silva chegou, mas o João já tava tomando de conta. Aí, vem, você vai jogar aqui, saiu aqui. 2 volantes. E meteu o time pra frente. O Jailson pegava na bola, muito grande, forte, habilidoso. Um chegava por trás e o outro roubava a bola. Era o único jeito de tomar a bola dele, não tinha outro jeito não. Aí nós ganhamos nesse dia lá de 2-1. Foi minha estreia na seleção, Balsense. Em Porto Franco. Em Porto Franco. Jogo difícil demais mesmo. Jogamos em Montes Altos, jogamos em Açailândia, jogamos em muitos lugares aí. Então é isso, a gente falando de seleção balsense, né? E aí vem muitas histórias na nossa cabeça. E a gente conversando nos bastidores, né, Marinho? Aqui, o velhinho é um cara veterano de seleção, né? Como é que foi a história aí do café da manhã da seleção aí que levaram vocês para São João dos Patos e tal? Conta pra gente aí como é que foi essa história do melão, do ovo mexido e tal. Como é que foi? É assim, a gente... Teve uma época aí que a prefeitura trouxe um treinador de fora aí, dizendo ele que já tinha treinado lá foi treinador do Flamengo, das bases. O Paulinho, ele era pequeno assim, gente boa demais. E ele treinou a seleção, ele convocou a seleção. Então tinha 2 seleções em Balsa nessa época? A da Não, Liga e a da Prefeitura? Não, essa época, essa que eu tô falando agora era da Prefeitura. Nessa época não tinha a seleção da Liga. Era da Prefeitura, mas foi convocado os jogadores do Campeonato Balsense, certo? É tanto, Marinho, que ele convocou o Erivan, ele disse que nunca viu um cara com tanto senso de cobertura, de marcação igual o Erivan, ele falava na época lá. Aí ele convocou a seleção, a gente foi para São João dos Patos, para jogar lá. A gente chegou lá à noite e tal, aí jantou, aí ele reuniu a galera lá e ele disse assim, amanhã vocês vão ver como é que um profissional, como é a vida de um profissional, vocês vão ter um café da manhã de profissional. Aí a gente acordou de manhã cedo, 5 horas da manhã ele já estava acordado lá, mas junto com os cozinheiros do hotel. Isso em São Hotel João dos Estrela d'Alva. Em São João dos Lembro Patos. como hoje. Em São João dos Patos. E aí, quando a gente chegou lá nas mesas, tava um banquete lá de só melão. Eu nunca tinha tomado café com melão. O negócio é um pão de queijo ali, um pão, um café. Um cuscuz. Um cuscuz. Eu acho que você forçou muito aí com o negócio do pão de queijo aí. O negócio era cuscuz com Era com cuscuz, cara. Não tinha nem Cuscuz pão de queijo nessa época, não, verdade. Cuscuz com, E aí com carne de sol. Ele... Beiju. Quando a gente chegou lá, tava aquele banquete lá, assim, ó. Aí o Nego Tanja já chegou logo, já me chamou. Vamos sentar aqui. O Nego Tanja era o goleiro. Rapaz, aí era só melão, mamão. Só fruta. Ovos fritos. Leite. Quase não tinha café, entendeu? A coisa de profissional mesmo. Uva. Rapaz, era coisa... Banquete fino, né? Ele disse, agora vocês vão mostrar para vocês como é que é um café da manhã de um profissional. Que ele dizendo que ele tinha treinado profissional na época, até no Flamengo ele teve. Paulinho do Flamengo, que ele era chamado. E a gente teve essa experiência, cara, muito boa, um cara super educado, certo? Fomos pro jogo lá, se eu não me engano a gente empatou de 1-1 lá em São João dos Patos, a gente não ganhou, também não perdeu, foi 1-1. Foi um jogo muito bom lá, uma experiência muito boa. E em São João dos Patos, Marinho, tem aquela história lá que você está comentando em off, que a seleção balsense ganhou lá em São João dos Patos. São João dos Patos, um amistoso que o finado João da Sucan levou o time para jogar lá. E você já estava na seleção já? Já fazia parte. De lá nós ganhamos lá de 1-0. Foi o dia que eu vi o Massinho, meu irmão, e o Painha mais jogar na vida. Foi esse Os dia. dois zagueiros da seleção foram Painha e Massinho. Painha e Massinho. Nós ganhamos lá de 1-0.
De lá, nós fomos pra Colina, no Maranhão. Empatamos lá de 3-3. Que é a cidade do Cantidiano, Que né? é a cidade do Cantidiano. E lá, e São dos Patos, a cidade do irmão do João da Sucan. Uma das- O irmão do João da Sucana. Que é mensageiro doente, né, João da Sucan? O final do João era uma figuraça. Mensageiro doente. E aí a seleção nunca tinha ganhado lá em São dos Patos, foi lá nesse jogo, ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. Que era 2 amistosos que estavam programados para fazer. São dos Patos, depois Colina. Em Colina nós empatamos 3-3. Então ganhou São dos Patos e empatou em Colinas. 3-3. Entendi. E teve um tempo, Marinho, que o velho comentando aqui, que a seleção, que teve duas seleções balsenses no mesmo tempo. Uma da prefeitura e outra da liga. Como é que é esse negócio, velho? É do seu tempo, Marinho? Não, eu já- não me recordo, não. Eu lembro como hoje. A gente tinha o time do Da Silva, certo? Que era da liga, né? Que era da liga. E aí, a prefeitura, como tava... na época eu não lembro direito, mas tinha uma rixa com a liga e a prefeitura queria tomar de conta do futebol balsense. E o Da Silva não aceitou, certo? Aí, então, eles, independentemente, fizeram uma seleção para participar do Copão, que era o time do Da Silva participava. Copão Sul do Maranhão. Mas como a prefeitura é a dona da cidade, tudo, no momento aí, fizeram a seleção. Aí eu lembro de um jogo em Carolina. Certo que a gente foi lá. O treinador era o Paulinho do Colorado. Paulinho Bigode, Paulinho da Farmácia. Eu lembro como hoje, a gente foi pra lá. Ganhamos de 2-1 lá. Certo? Quando foi na segunda-feira, foi chamado o treinador e o capitão da seleção, que na época era eu, para fazer parte do Jornal de Balsa lá do Cantidiano. Certo? Na TV Liberdade ali. Onde hoje ali é o Mix ali, mais ou menos ali. A gente foi pra lá meio-dia, ao vivo, pra cidade de Balsa, entendeu? E aí, a gente... Aí teve esse episódio aí. Eu não sei como foi que terminou, eu sei que a gente teve outros jogos também, mas o jogo que eu me lembro bem foi esse de Carolina. Então teve duas seleções. Teve duas seleções na mesma época. A seleção da prefeitura e a seleção da liga. E a seleção da liga. Que loucura, hein? Era igual como quando começou o Copão dos Bairros aí, jogador da liga não jogava no Copão, certo? Porque o campeonato balsense era da liga e o Copão era da prefeitura. Então nós, da liga, nós não podíamos jogar o campeonato balsense. O Copão. O Copão, sim. Certo? Isso aí eu lembro. Nós do campeonato balsense, nós não podíamos jogar o Copão. Certo? E aí, quando foi uma vez, eles abriram espaço para... Não, vamos jogar. O pessoal da liga pode jogar no Copão. E aí, naquela época, o Colorado tinha um time formado. O Paulinho da Farmácia, mais o Vavá, pai do Adriano, que é zagueiro, não sei se você recorda. Da Coab ali. Da Coab. Não, vamos representar a Coab Velha. A gente foi representar a Coab Velha, o time do Colorado. Fomos campeão. Em cima do Guarani, do Geivan. Certo? Eu lembro que a final foi lá no estádio. E aí... O jogo tava 1-1. E aí teve um escanteio. Acho que foi até eu que cobrei o escanteio. O Alisson, irmão do Messinho, as capacetes. Cabeceou a bola quando tava entrando, o Mazinho tava atrás do... Isso aí O Mazinho tava atrás do gol e ainda tentou agarrar e pedir da bola não entrar, mas não teve jeito. Foi mesmo. Foi mesmo. Rapaz, foi uma graça nesse tempo. E gol do Adson. Gol do Adson, cabeça. Nós ganhamos 2-1, fomos campeão. Pela Coab Velha. Ah, rapaz. É 2 títulos que eu tenho. É um pela Coab Velha, que era o Colorado, do Copão, e o outro título pelo Mensageiro. E aí era que representava o... Fátima, parece. Bairro de Fátima. São Caetano, sei lá. Não, você tá falando de 2007, né? Pelo Mensageiro, 2008. Vocês eram Bairro de Fátima. Bairro de Fátima, era, o Mensageiro. Bairro de Fátima, era. E o Guarani era o centro. E uns anos anteriores, que foi o Colorado que participou, com o nome de Coab Velha, nós fomos campeão em cima do Guarani. E o Mensageiro foi campeão em cima do... Catumbi, do seu Raul. Aí, velho. Não, do time do Milton, não. Aí tem uma... Tem que ver aí como é. Que o finado saudoso Milton Bracinho, tu lembra foi, dele? Nós fomos campeão em cima dele. Milton Bracinho, lá da Rua da Pissarra. Não é isso? Isso. Ele botou o time no Copão
Eu fazia parte do Tá time. certo, Marinho tá certo. Entendendo? O Nós chegamos Colorado na foi final campeão Colorado, em cima do time do Santa Amaro. Uma das maiores covardias que eu vi no futebol balsense. Marinho, Foi Santa Amaro, essa. né? Santa Amaro, né? Era. Santa Amaro, verdade. Entendendo? Time. Eu. Neleomar, irmão do Diquinha, que tava lá com a gente. Sim. Erivel, que mora em São Luís hoje. Tinha 2 caras de São Luís, eu não sei se tu se recorda, ou vem deve se recordar. Teve um tempo que chegou uma empresa aqui em Balsas para colocar um fio por baixo do chão. Principalmente ali na Francisco Lima, ali no Potosí, do lado do cartório ali. Tu lembra, velho? Eles tinham que colocar lá um fio, não sei se era de energia, se era de interno, não sei na época que era. Os cabos subterrâneos aí. Né? É. Tinha 2 caras, muito bom de bola. Um por nome de Henrique, o outro eu não lembro. Não, Mas não os lembro. caras lá de São Luís, super bom de bola. Nós chegamos na final contra o Colorado. Nós estávamos empatando o jogo 0-0. Já estava escuro o estádio. E o pessoal dando pressão para acabar o jogo. E o Antenor e o Finado Luiz dando pressão no da Silva. Não pode acabar. Sei que só acabou depois que nós levamos o gol. Nós fazemos a final pro Colorado de 1-0. Era Coab Velha, né? Coab Velha. É. E, inclusive, esses 2 caras lá de São Luís. Se tu bater. Pois é. O hábito Esse é o hábito, é. Esses 2 caras lá de São Luís queriam me levar pra São Luís pra jogar lá. Rapaz, nós te arrumamos serviço lá, tu vai ficar tranquilo lá. Eu digo, não, rapaz, Verdade. novinho, pô. Marinho ali. Como é que eu vou sair daqui? Então, afinal, foi Coab Velha e Não, é o Santa Marinho- Amaro. Esse jogo Santa que eu falei Amaro contra e o Colorado. foi semifinal, agora que o Marinho falou, eu me recordei. Entendeu? Coab Velha e o time do Geivan Foi semifinal. foi semifinal. Nós perdemos pra eles na final. Marinho Já tem tava razão, tudo Marinho tem escuro. razão. É tanto que Nosso quando nós tiramos o time do Geivan, nós só dissemos, não era peladeiro, campeão. Mas só peladeiro bom. Era eu, Bom, o Erivelto, que hoje nós somos o Neleomar. Esses 2 caras de Esses São dois Luís. caras de São Luís. Esses 2 caras eram que eram mais do time, pô. 2 caras jogavam no meio. Eu não lembro E eu desses jogava dois. do meio pra frente. Entendendo? É. Nosso time era bom, final Verdade, do foi Milton semifinal Bracinho. mesmo. Só pra tu ter ideia, acabava o jogo, sabe o que era a nossa comemoração? Lá na casa do Milton Bracinho, na Rua da Pissarra, canhã da roça com suco de morango. Só pra tu ter. Fiz parte do time do Milton, a gente. E tem até uma história, Marinho, que o seu Antenor contou. Lá na marcenaria do pai do velhinho, né? Que disse que ele fazia a concentração do Colorado lá. Ele jogava, disse que uns 4 litros de Coca-Cola dentro de um balde. Misturava com 51 antes do jogo. E Sorrisal. E Sorrisal, é verdade. Sorrisal, é verdade. Tu verdade. participou disso aí? Não, na minha Na época. época do Marinho no Colorado, não. Na minha época, não. Rapaz, eu... Mas tem muita história. Tem a história do Benguê, do Mamadeira. Mamadeira, a galera da Potosí passava na final de. Benguê, a na papumada. final de 95, se eu não me engano. Aí disse que passaram Benguê lá e passaram nos peitos, não sei aonde. Aí deram mamadeira. A mamadeira acho que passou nas partes íntimas. lá. Aí queimou. Esse homem tava doido, correndo para um lado e pro outro. Disse, madeira, nós estamos só aquecendo agora. Esse homem virou o diabo dentro do campo lá. A bicha queimando lá. Assim, ó, ele passou nas partes íntimas dele. Não é isso? Começou a Madeira, queimar. madeira, Rapaz, madeira era madeira comédia demais. Madeira era... Aí dizem também que o Chico Martins chegou na porta do vestiário lá e tava aquele O cheiro, né? cheirozão forte. Aí disse que o Chico Martins só olhou pra trás e disse assim: que vença o melhor, que vença o melhor. Isso é moagem demais, né? Vai falar em moagem, assim, já mudando um pouco da seleção, saindo um pouco da seleção. Me conta um pouco dessa viagem que vocês fizeram para Fortaleza de Nogueira com o Valburg. Para quem não conhece o Valburg foi um dos grandes atacantes da chilena do futebol balsense, Um né? dos grandes, foi, né? realmente. Ali na década de 90, dos anos Realmente, 2000, foi um né? dos grandes. Como é que foi essa viagem com o Nego Valburg aí? O Valburg, eu não sei se o velhinho lembra. Eu, o velhinho e o Valburg, nós fomos convidados a participar de um torneio em Loreto, representando a seleção de Fortaleza de Nogueira. Lembro. Que tu lembra? Que o Gilmar, que é irmão do... Como é o nome do ex-prefeito de Fortaleza de Nogueira? Que era Judaso. Judaso, tocava um violão. Rapaz, o cara é bom no violão. E nós fomos. Eu fui o Valburg primeiro, depois o velho foi, nós chegamos lá para treinar. Não, os caras do Balsa, não, isso aí pode deixar que o cara sem treinar não, já são Profissional, titular. tá? Não, o Neguinho, o Valburg é fora de série. Agora, faltava um pouco de raciocínio.
corria demais, raciocínio de menos. Mas o Neguinho era... Decidia muito. Decidia muito. Ele Tá, era mas como é muito que foi a bom de história bola. aí? Como é que foi a história? Vocês estão enrolando aí. Eu tenho umas histórias Não, do eu quero saber essa história da Fortaleza de Nogueira. Deixa essa eu- viagem. Não, essa viagem, eu não sei se foi essa específica, porque essa viagem que eu fui mais ele, o velhinho, nós fomos pra Loreto. Lá foi Tudo ok. tudo ok. Agora, diz que tem uma viagem aí, que o velhinho, Saul e Valbuco foram pra Fortaleza, aí ganharam lá, foram campeão, aí o rapaz que levou eles lá, estavam fazendo uma janta lá, fora de hora, e aí tudo organizadinho lá, isso que o Valbuco olhou no prato, disse, cadê a tomate? Tá faltando tomate, não sei o quê. Tomate? Tá fora de hora. Olha, O velho que sabe falar A isso gente. direitinho. O Fuscão Loyola veio buscar nós aqui no sábado. Eu não sei onde foi que ele arrumou uma Kombi velha. Cheguei e tava lá na porta de casa. Bora que afinal é hoje. Aí já tava com o Valbogo dentro da Kombi. E Saul. Aí eu entrei, bora nós três. Vamos pra lá. Eu, Saul e o Valbogo. Aí quando a gente chegou lá. Já chegou quase na hora do jogo. Aí fomos pro jogo, fomos campeão. Aí saímos de lá pra avenida. Tinha uma festa monstra na avenida. Nós não tínhamos almoçado. Eu tinha acabado de sair do meu serviço. E aí, com a fome, já fomos direto pro campo. Jogamos. Aí, quando nós fomos campeão, já fomos direto lá pra festa. Na avenida lá, na principal lá da Fortaleza. Rapaz, aí... Cachaça e tinha uma banda tocando lá. E muita coisa. E aí... Quando foi... meia-noite, 1 hora mais ou menos. De 1 hora para 2 horas. O Casuel disse assim, rapaz, seu menino. Não, desde 10 horas da noite ele tava chamando. Rapaz, vamos jantar. Se não jantaram ainda, vamos jantar. Não jantaram ainda. Rapaz, aí quando deu assim, de 1 para 2 horas, ele disse assim, rapaz, vamos jantar, rapaz. Eu fiz a janta para vocês lá em casa, vamos jantar. Bora, aí nós fomos para lá. Aí eu... Vamos, Saul, vamos. Aí, bora. Vamos para lá, chegamos lá. Aí o Casuel bateu na porta dele lá, a esposa dele abriu. A esposa dele tava dormindo. Aí veio, meio com sono assim, aí foi lá, esquentou a comida. Nós sentamos na mesa assim, eu, o Casuel, o Valbogo, o Saul. Esquentou a comida. E aí serviu nós bem ela. Rapaz, aí o Valbogo olhou assim, disse assim... Dami, não tem nenhum tomatinho aí, não. Aí a mulher disse assim, tem, moço, eu vou cortar pra você. Rapaz, eu e o Saul, nós não sabíamos onde é que metia a cara, de vergonha. Por causa de um tomate. 2 horas da manhã, praticamente, o Valbogo ainda foi pedir um tomate pra mulher cortar. A mulher tinha acabado de acordar pra servir nós, rapaz. Rapaz, nega é malandro. Nega é malandro, nega é... Rapaz, nesse Não, e dia... tem muita história, né? E aí a gente, saindo um pouco do futebol de campo, né? E vindo pro futsal, que vocês têm uma história muito grande no futsal. Muito. E aí a gente começa a dar ênfase pro futebol balsense, né? Que é um esporte muito forte aqui na nossa cidade, que é o futsal, né? Vem desde a época do Pelourinho, BNB. E aí chega na época de... Rádio Rio Balsa também tem um time bom. Rádio Rio Balsa, aí você vem a uma época de K10, né? Não, aí você chega Industrial Santos, Casa do Fazendeiro, Transgás também não pode deixar. Plantar. Wegner. A Wegner. Times bons. Aí você vem chegando agora na época de K10, Focos não, K10 e Balsas, que é o time do Alisson, né? Aí agora você tem uma época de grandes rivalidades no futsal balsense, que é Focos, que é K10, que é a líder, que é o time do São Félix, que é forte, foi campeão agora de um campeonato que teve aqui em Balsas, né? Pois é. Então, assim, mas vocês também têm uma história do futsal muito grande, né? E jogaram junto no futsal, Jogamos muito tempo. certo? Muito tempo. Aquele time da Industrial Santos, né? Que era no gol... Quem que era no gol, meu Deus? Lindon Nós Johnson. tivemos Lindo Johnson. Aí vinha... reserva Duda Mel. Era Duda Mel, reserva. Pouca gente conhece, mas é o Duda. É o Duda. Aí você pega o time que saía jogando, que era Veim, Saul, Edmilson e Zé Augusto. E aí tinha um time que era melhor do que o time que tava jogando. Melhor. Que era Fora. Tinha eu, Marim, Regis Brau, o Ricardo, irmão do Regis, Arara, Valburg. O André jogou também. O André Gaúcho, irmão do Sérgio. Foi banco também.
junto com a gente. Teve o Bujão, Teve o Bujão, isso, teve o K10. K10. O K10 se considera Industrial Santo, o K10. É mesmo, quando ele chegou aqui em K10, Balsa, ele foi primeiro pra K10. Participou muito tempo com nós. Gente. E aí, Ele disse que foi o time que ele mais se identificou. E aí- Tinha o estilo de jogo dele. e aí teve uma rivalidade muito grande na época, primeiro com a Transgás, né? A Transgás, Que é o time do Gaúcho, do Blatt, Gilmar. né? Gilmar Blatt, Blatt, né? né? Que jogava pra ele lá. Quem era que jogava pra ele? Mirosa. Mirosa, Benilson. Benício. Tomamos não, em parte. Tiramos o final de João Jones deles, trouxemos pra E esse cara com o Genésio, que era o goleiro. É. Aí tinha o Zé Carlos, Zé tinha Carlos. Zé Carlos, o Amancin. E tinha o irmão do André, que nós falamos, o Sérgio. Serginho. Ah, o Serginho O jogava Anjinho. pra ele. Serginho jogava. O Anjinho. O Anjinho. O Anjinho jogava bola. Bom, craque. Craque. A gente era craque. Muito craque de bola. O Anjinho só não Anjinho conseguiu desdobrar meu compadre. O menino, Valdo, bobeiro, né? Mas os outros, né? o menino também jogou muito. O filho do Major lá jogou muito dele. O Moisés. Moisés jogou muito tempo pra eles. Jogou também. Jogou muito tempo mesmo? pra eles. Aí Fabiano. engrossou. Não, Fabiano. O Fabiano também jogou. Mas mas Só que o Moisés era Mas era diferenciado. diferenciado. Mais do que o Fabiano. E o Leandro Machado jogava pra quem? Caso Fazendeiro. Cato Ah, Fazendeiro. já é Caso Fazendeiro já. Ele, Marcinho, Abreuzinho, né? Não, começou com Abreuzinho, Marcinho, Leandrinho, tudo. Jonatanzinho, esses pessoal, tudo Caso Fazendeiro. Iranzinho. E aí tem uma final histórica aí que o Gaúcho, o André, contou lá no seu bar, né, Marinho? Que foi uma final que vocês saíram perdendo de 4-1 no intervalo. 4-1. 4-1. Quem vai contar essa história pra nós? Velhinho. Marinho, conta aí, você. Não, o velhinho, ele. O velhinho é o. Só assim, pessoal. Teve uma final do futsal balsense entre Casa do Fazendeiro e Industrial Uma das Santos. mais marcantes. Certo? O velhinho conta porque ele foi o personagem Principal. Eu acho que ele foi o cara principal e o cara que. Quem começou. Vamos dizer assim. Unir o time da Industrial Santos, juntar a galera. Quem começou a correr atrás do prejuízo foi ele. Tava 4-1 no primeiro tempo. 4-1 terminou o primeiro tempo. Então. Aí vocês foram pro vestiário, teve uma briga no vestiário. Tudo começou pelo velhinho. Então conta aí, velho. Tudo começou pelo velhinho. Acho que se o velhinho não tivesse tomado a atitude que ele teve, a gente tinha perdido pacificamente. Mas ele mudou a história do jogo. Então eu acho. Ele muda a história do jogo no vestiário. Ele muda. Ao entrar ao vestiário, ele muda a história do jogo. Entendeu? E quem tava lá, que viu a reação dele com o companheiro de time, pra mim falar pra você aqui, talvez eu não sei. Não seja a pessoa certa, né? E capaz de narrar o fato. Mas quem viu, só quem viu, quem tava lá, pra ver, quem viu a reação do velhinho no momento, então eu achei essa reação dele lá contagiou todo mundo. Contagiou. Até o Edmilson, que é um cara pacato, um cara mais centrado. O Edmilson, ele não falou nada, mas você via no olho dele. O semblante do cara. O semblante do cara, A vibração, né? o sangue correu. Como é que foi, velho? Assim, a gente já tinha um time que vinha Base, ganhando né, tudo, né? Que tinha em Balsas, time da Industrial Santos. E surgiu o time da Cato Fazendeiro, um time muito bom. Os meninos mais novos. E vieram pra ganhar de nós mesmo, assim. Eles vieram... E a gente fizemos muitos jogos bons contra eles. Mas esse foi especial, porque... Eles meteram 4-1 em nós no primeiro tempo. Nosso time tava perdido, apático, dentro de campo. Nós praticamente tinha entregue os pontos, o campeonato. Era uma final. Terminou o primeiro tempo 4-1. E aí nós subimos na rampa ali para ir pro vestiário. Um atleta nosso, que eu não vou citar o nome, ele disse assim, pô, isso é uma panela. Ele queria estar jogando, né? Essa panela aí da Industrial Santo era o primeiro campeonato que ele tava com nós, né? A gente tinha convidado ele. Por mérito, né? Porque para jogar na Industrial Santo tinha que ter um futebolzinho, senão não jogava. E se ele tava lá é por mérito dele. Então muita gente acha que não, mas se ele tava lá é por mérito. E aí essa panela da Industrial Santo. Cara, que ele ferveu meu sangue assim. Aí nós entramos nós dois dentro do vestiário, dando, esmurrando mesmo, e pancada e tem aquilo outro. Quando
a galera que já tava lá dentro, que viu nós dois, só eu ouvi o que ele falou, entendeu? Então nós já entramos, eu já entrei mais ele dando pancada nele e aquela confusão danada, e aí ninguém entendeu o que tinha acontecido, entendeu? Aí eles, é como o Marinho falou, naquela hora lá contagiou a vontade de ganhar. Mas, pô, nós não vamos voltar e perder para aqueles caras não, velho. Nós não vamos voltar e perder para aqueles caras não. Aí contagiou o time todinho, certo? Manel não aceitou o que eu fiz. Edmilson, Zé Augusto, que eram os caras que o Manel chamava para conversar, para ver. Não aceitaram o que eu... Mas não me tiraram do jogo, porque precisava de mim no momento, da galera toda. Voltamos pro jogo. E aí, quando voltamos pro jogo, no segundo gol, o Marinho, nós estávamos perdendo de 4-1. O Marinho fez um gol lá, igual o Gaúcho fala, fez um gol que desequilibrou mesmo a partida, assim. Rapaz, que lá deu uma força pra nós, juntamente com a reação nossa dentro do vestiário. E nós fomos pro jogo, tá 4-4. E o jogo 4-4. Quando nós empatamos 4-4, nós demos uma relaxada. Aí teve um lance lá, eu lembro como hoje, teve um lance lá. A bola saiu pra nossa lateral assim. Aí o Saul saiu pra pegar a bola. Já no ginásio novo ou no ginásio No ginásio novo. No ginásio novo. Aqui lá não cabia ninguém mais lá, Daniel. A rivalidade, o nego invadia a quadra industrial lá de confusão. E Cássio Fazendeiro já foi todo no ginásio aqui novo. Toda hora o juiz tinha que parar por causa de briga na arquibancada. Da torcida Industrial Santo contra a torcida do Cássio Fazendeiro. Toda hora parou a briga lá em cima. As torcidas. Aí, sei que o jogo 4-4. Aí a bola saiu na lateral assim. Aí o Saul foi pegar pra bater. Quando o Saul foi pegar pra bater a bola, o Zé Augusto foi lá e pegou a bola. O Zé Augusto foi lá e pegou a bola assim. E jogou a bola lá dentro da área da Cássio Fazendeiro. Ele sabia que eu ia estar lá, porque a gente se conhecia demais. Eu, Saul, Marinho, Edmilson, Zé Augusto, a gente se conhecia demais dentro de quadra. A gente sabia. A gente sabia onde o outro estava. A gente sabia o que o outro ia fazer. A gente sabia. Certo? E o potencial de cada um. Do jeito que o Zé Augusto tomou a bola do Saul, ele jogou a bola lá dentro entre eu e o Feli. Do jeito que a bola caiu lá, eu meti de carrinho assim, pro gol do título. Rapaz, aquilo foi que lá acabou. Não tem mais jogo, não. A galera invadiu, lá acabou. Não tem mais jogo, não. Rapaz, muito bom, muito bom, muito bom. Rivalidade lá, horrível, horrível. Que coisa massa, bicho. As 2 gols foi do Marinho. O segundo e o terceiro. Então o primeiro tempo acabou 4-1. 4-1. Aí voltou pro segundo tempo. O Marinho fez 2 gols. 4-3. Uhum. Eu não lembro, você acha que foi o Saul que fez o 4-4. E você fez o 5-4. O 5-4. Entendeu? Que massa. Com essa esperteza do Zé Augusto. Porque se o Zé Augusto não toma aquela atitude de ir lá pegar aquela bola da mão do Saul pra bater o lateral, porque o Saul não tava 4-4, o Saul tava... Indo pros pênaltis, tava de boa, acomodou. Mas o nego pegou lá a bola e jogou lá dentro da área lá e aí... Aí foi uma final. Ele já sabia que você tava lá, né? Ele sabia. E aí... Muitos anos juntos, jogando junto, ele já sabia. E aí vocês comentaram também aí nos bastidores, isso aí lá no Mensageiro ainda, negócio de um campeonato aí que o Paulo Ponto-Max trouxe, um time da Sica e tal. Como é que foi esse torneio aí? O Marinho lembra bem disso aí. Não, eu lembro bem. Como é que foi, Marinho, esse torneio? torneio? Foi um quadrangular lá na BB. De futsal, né? Futsal, lá na BB. Paulo Matheus trouxe um time de Imperatriz, a Sica de Imperatriz. Aí tinha Cássio Fazendeiro, Industrial Santo e Plantar. De 4 troféus, nós ganhamos 3. Nós fomos campeão. Finalzinho 2 juntos, foi o melhor goleiro, eu fui artilheiro. Tu foi artilheiro? Fui artilheiro. Verdade. Lá na BB. Lá na BB. Aquela foto que mandaram no grupo Mensageiro, né? Que mandaram lá que tá você... Não, aquela foi outra competição. Foi outra competição. Aquela lá, Marinha, aquela que eu te falei que da Rádio Rubosso patrocinou. Ah, tá, sim, você falou mesmo. Foram muitas competições lá na e BB. aí, esse campeonato aí foi Esse especial. campeonato foi marcante porque o Paulo trouxe o time de Imperatriz e trouxe uns troféus que ninguém tinha visto. Não, até nunca hoje. tinha visto. Sabe, Daniel? Foi uma coisa assim, uns troféus feitos. Ele não era não sei que material era aquele que era feito. De metal igual o normal. Tipo Ele assim, era... uma folha, né, velho? O desenho, assim, uma coisa... Muito espetáculo. lindo. Os troféus que foram... Assim, vocês acharam... Os troféus diferente. falava que era ecológico. Não era aquele troféu com... E pouca gente acreditava
que um time de Balsa seria capaz de ganhar do time lá de Imperatriz. Porque os caras eram... Com o Pierre voando. Pierre, Entendeu? craque de bola voando, bicho. E nós... E o time de vocês, esse da Industrial Santos. Tem uma história aí desse time da Industrial Santos que o Elisaldo, irmão do Saul. Elisaldo Júnior. Elisaldo Júnior. Acompanhava nós demais. Acompanhava. Elisaldo, E aí ele uma marcou, figura e aí marcante. ele marcaram um jogo lá em Tasso Fragoso, não foi? Como é que foi essa história do Tasso Fragoso aí, do time da Tasso Industrial? Fragoso é um sonho antigo do Saul. Era só antigo. Sonho antigo. O sonho do Saul era levar a Industrial Santos para jogar um jogo festivo no Tasso. Que o pai dele foi prefeito lá e tudo. Isso. Eles são de lá, né? Eles são de lá, é. Só que tem um porém, Daniel. O Saul esqueceu de combinar com o pessoal da Industrial Santos, que era um jogo festivo. Foi um jogo que o Edmilson destruiu. Marinho, mas tu lembra que ele mudou muitas vezes a data porque o Edmilson não podia ir. Exato. E ele disse que só ia se o Edmilson fosse. E a galera toda Daniel. ia. Ele não ia, por exemplo, o Marinho ficou, não vou não. A preocupação dele Só- era Edmilson. É. Edmilson. O Edmilson tinha que ir. Edmilson tinha que ir. Todo mundo tinha que ir. Ele tinha que ir. Ele queria ir com o time completo. Ele queria. Completo. Era. Só que, Daniel, nós somos surpreendidos por uma pessoa de Balsas. Uma das pessoas que ele fez muito pelo jogo. Júlio Chico Bahia. Tu conhece? Sim, o goleiro. Goleiro, Goleiro. Lembra, velho? E o resto também, o resto. Irmão do Paulo César. É, esse. Garrou, é. Daniel. Ele O jogando velhinho, eu pelo lembro. Tasso, jogando pelo Tasso. Pelo Tasso. pelo Tasso. Eu lembro dos dois lances que o velhinho... Ele tirou os 2 gols do velhinho cara a cara. Tu lembra, velho? É, lembro. Garrou demais, garra demais. Garrava Juro, demais. garrou Ele demais crescia. esse dia, É cara. o Largo, nós chamávamos ele O de Largo. Largo. O filho Juro. dele era o Largo. Só que o Edmilson é diferenciado. Rapaz, o Edmilson deu um corte no cara lá. Aquela malandragem dele, o Edmilson é o seguinte... Calma, é clássico. Quando o cara pensou que ele ia bater. Quando a bola sobrou pra ele aqui, o cara veio de uma vez, ele só... Pá, o cara caiu. Porque lá, quem conheceu a quadra do Tasso Fragoso há muito tempo, o alambrado, o pessoal, a galera que tava assistindo, ficava assim, acima do peito, assim, do alambrado lá. Porque o cara, quando o Edmilson deu o corte do cara, que o cara caiu, o pessoal seguraram ele aqui, ó. Pra ele não cair lá em cima do... Jogar O ele pra Edmilson disse que segurou na mão dele ainda, pra ele não cair. Esse fora. Edmilson. Molecagem. Mas o Edmilson deu um corte no cara. Tem uma molecagem que o Elisaldo Júnior fala que nem se trouxesse não sei o quê. Não, o Elisaldo Júnior, depois da resenha lá, o jogo e tudo, o Elisaldo Júnior o Elisaldo Júnior contava essa história, ele dizia: vocês treinaram 6 meses Eles treinaram 6 meses lá, pra poder esperar não. para esperar esse time. Se tivesse treinado De saúde. 1 ano, vocês tinham morrido de taca. Elisaldo Júnior. Treinaram 6 meses Seis pra meses. esperar time de Saul. Time de Saul, ele dizia, time de Saul. Em jogar aqui. Se vocês treinam 1 ano, vocês... A ataque era maior. Taca era maior. Não, Mas esse foi- dia o Edmilson. Foi taca. O Edmilson do nosso lado e o Júlio do lado dele. Só que o Júlio era goleiro, sofreu demais. Eu acho que foi 6-1. 6x1. 6-1 o jogo. 6x1, fizeram só 1. Aí, pessoal, falando, estamos chegando na nossa reta final aqui do nosso bate-papo, gostoso, bom pra caramba, assim, reviver tudo isso com vocês, muito bom mesmo. Chegou a hora de cada um montar a sua seleção no campo. Eu sei que vocês fizeram muita história no futsal, né? Principalmente nessa época, na era nova do ginásio novo, né? Né? Aí com a Industrial Santos e tal. Então, eu vou começar pelo mais novo, velho. Eu queria que você montasse a sua seleção pra mim. Do campo. Do goleiro ao atacante. Aí é a sua disposição. Seleção no campo. No gol, Jorge, Potosiense, Potosiense. Lateral direito, Franço Ulisses, pé de anjo. pé de anjo. Esquerdo. Rapaz, agora tu me pegou na esquerda. O Boss tinha pouco lateral esquerdo, né, cara? Tinha. Tinha o Nê. Mas eu vou colocar o Nego Ronaldo. Que foi o da Potosiense Foi da também. Potosiense também. Mas aí você vai botar Santini de... Eu vou botar Edmilson Santini, Aham. Josi e Domingo Mariano na cabeça de área. Ao meio, eu não vou entrar nesse Não, fica à vontade. O Zé Augusto se botou na seleção dele. Zé Augusto Não se- vamos botar. Não, porque o Zé negócio Augusto, é diferenciado. Zé Augusto botou o time do Juventude todinho. Todinho. Eu Entendeu? vi a escalação. Então, eles estão acompanhando o podcast. O meu meia, eu vou botar Véi e Dunga. Pouca gente conhece o Dunga. Não, eu não conheço o Dunga. Meia
Quem é o Dunga? Craque. E vou colocar Chiquinho e Zé Augusto, O ataque. o ataque. Quem é o Dunga? O Dunga é um cara que jogou Ele é de com a Carolina, gente, ele é lá de Carolina. Ele jogou no aspirante e no principal da... Não sei se ele jogou no... Mas ele jogou nos A Marinho principal Martins, nesse time aí teu, faltou um meio esquerdo que era você. Não, velho, mas eu Eu sempre acho que eu que- vou pra ti. Não, eu Eu e o jogava. Dunga- Eu e o Dunga não jogava Eu na mesma jogava, posição praticamente na minha Mas direita. o Dunga, ele era Era um bom cara de bola, mais... né? Ele era muito bom de bola. Era bom de bola mesmo. O passe dele era quase 100%. Era bom de bola mesmo. E à frente, Zé Augusto e Chiquinho da Chiquinho Mariana. da Mariona. O Zé Augusto falou que você Chiquinho é- entendia muito com ele mesmo. É doido. É o Chiquinho do Saai, né? Chiquinho O sabe. Chiquinho, ele jogava em qualquer time, ele dava certo com qualquer centroavante. E o Chiquinho tinha um peso avantajado. Ele já era mais... Não, mas ele não... Mas foi lá no final. Lá no É, final. né? O Chiquinho Foi o que eu vi, né? Chiquinho era magro. Eu presenciei um fato do Chiquinho. Eu conto. Eu não sei se tu conhece o... Qual é o nome daquele cara? O Rivaldo. Trabalhava assim, meu irmão trabalhou lá na Estara. Não. Vai, Torô. A pelada quem levava a bola era o Zé Souto. Se não tirasse ele no primeiro desafiado dele, ia embora com a bola. O Zé Augusto contou isso aqui. Entendendo? Ele chegava lá com a bola, aí era ele e partia o time com o outro. Aí, nesse dia, nós lá, tal, todo mundo. Aí o Zé Souto chegou. Aí chegou esse Rivaldo, que trabalhou uma assim lá na Estara. Não sei onde ele trabalha hoje, mas ele mora lá no Baixo São Fera, o Rivaldo. Ele é um cara assim alto, da estatura do Mineiro, ou se não for mais alto. Fino, coletezão do Corinthians, chuteira, zona, meião do Corinthians, tal. O Zé Souto disse, é profissional. Aí o Chiquinho perguntou, menino, tu jogou no Corinthians que ano? Aí ele falou lá um ano lá, o Chiquinho puxou na minha mão, disse, não me recordo não. Tudo bem, bora partir aqui os afiados. E lá era os afiados, vem, sabe disso aí. É. Diz que era desafiado de 11. Isso, aí o Chiquinho... Era. Vai Torô deu isso aí. É. Aí o Chiquinho partiu o time dele, o Zé Souto partiu o time dele. No aquecimento, o Chiquinho deu uma fatiada assim, sabe, de esquerda. Pá. Aí o Rivaldo foi dominar a bola, quando ele levantou o pé, a bola passou por baixo, aí o Chiquinho disse, pode ficar pra ti, eu não quero não. Esse jogador aí não pode ficar pra ti. Com 5 minutos de jogo, o Zé Souto já estava expulsando o Rivaldo do campo. Era muito ruim. Ruim Duro. demais, ruim. Parecia um Robocop pra jogar bola. Entendendo? Mas era invocado. Andava Invocado, todo... colete, meião, tudo. E só falava chiando e era o craque. Era, Né? É de fora, de fora. era de O vários. futebol, ele é bom. O futebol, ele é bom, Daniel. O Rivaldo O era. futebol mano. é bom por causa disso aí. O cara pode chegar com a pose do mundo, mas na hora que a bola bate, se tu não... É. deu- Se tu não Ei, conhece, não conhece, velho. É verdade. Não adianta tu se se enganar. entrega. E a sua seleção? Não. Gente, eu vou. A minha seleção é a seleção do Colorado que eu fui campeão, vou falar a verdade. Não posso. Não. Cara, aqui é Assim, aberto ó. pra quem quiser falar sua seleção. Isso É. aqui não tem... O David no gol, David, filho do seu Edmar. filho do seu Edmar. Moleque com 16, 17 anos. Carrava muito dele. 97 ele foi campeão. Com quantos anos ele tá naquele tempo? 15 pra 16, eu acho. É. Ele era fora de sério. Dele. Lateral direito, o Saul, porque não conseguiu vaga no meio de campo. Paulo Inzal, você vai ter que jogar de lateral direito. E apoiava e batia na bola, o- o cruzamento muito. O Lito bom. jogava pra quem? O Lito. Não, nessa época do Colorado O ele Lito, não- o Lito já veio jogar, já na era do Josimar. Foi. Não, mas o Lito é dessa época de vocês aí. Mas não desse Colorado que eu tô falando. Sim, tudo O bem. Lito já veio jogar na era do Josimar, na era do dinheiro. Foi. A era mesmo do amor à camisa, o Lito não jogava. Mas ele tava em Balsa já. Eu não sei te dizer isso. Já tava em Balsa, já tinha conhecido ele lá no Catumbi. Mas o Boa e até o Maurício jogava bola, que é parente dele lá, são primos, né? Uhum. E aí vem o Saul, vem o... Goleiro quem é? O David. Ah, o David. O Saul. na direita. O Capacete, o Alisson e o Kiko, irmão do Santini. Porque a melhor dupla de zaga de Balsas é o Santini e o Edmilson. Mas eu joguei com a dupla de zaga que eu tenho que tirar o chapéu. Eu tenho que elogiar eles. É o Kiko e o Alisson. Jogaram muito, nós fomos campeão do Copão e campeão balsense com aqueles caras. Jogava demais. E o Beto na lateral esquerda.
Beto lá do Cajueiro, ninguém nem conhecia direito. Beto Carequinha. Carequinha. Aí vinha o Nego Mané Ruim, Esse batia. de volante, eu de meia direita, Júnior Cocá de meia esquerda. Era diferenciado, Júnior Cocá. É, mano. Era. Cara de cachorro e o meu saudoso irmão Riba. Que Deus o tenha. Que pra mim foi um dos melhores centroavantes que Balsa teve. Certo? O Riba... Não teve a habilidade Zé Augusto, não tinha. Não tinha habilidade Zé Augusto. É brigador. Mas era, era brigador. A A garra força. do Pepita, a força de qualquer outro centroavante. Cara, Entendeu? o Riba eu lembro muito do E Riba. fazia gol de cabeça que não tinha igual. Eu lembro muito do Riba. O Riba brigava com o zagueiro. Tá doido. O Riba brigava com o zagueiro. Ele batia daqui, batia de lá, e a bola sobrava pra ele fazia um gol e aquela Era, coisa toda. era. Né? Ele era diferenciado. Então a sua seleção é o mensageiro, é o Colorado de o 97. Colorado que eu... É igual o Marinho fez a seleção dele agora. Ele cabia na seleção dele. Ele foi humilde. Entendeu? Pela Não, bola mas que ele assim- jogou, ele cabia. Assim, aí você vê Entendeu? os caras. Agora Chegando sim. assim, de fora, você vê o time montado, os caras. É diferente, velho. Marinho, agora, como eu tô falando... Porque, ó, você vê, velho. Pra que um cara bater mais do que o Domingo da Mariona? Mas Era quando mais muito. precisou dele, ele jogava a bola. Ele respondia pro time. Era. O Josi Galinha. É isso que eu falo. É por isso que eu tô falando. Cada um tem sua seleção. É. Eu não vou deixar de dar mérito pros caras que me ajudaram a ser campeão balsense. Não, Entendeu? tá certo. Assim, onde tem muito craque. Olha, a Potosiense, o Cachaça, o Marinho, o Josi, o Domingo da Mariona, o Zé Augusto. Pô, o Zé Augusto é o maior centroavante de Balsa hoje. Foi, né? Foi. Na história, mas eu sou mais meu irmão, Riba. Entendeu? Porque eu não vou deixar de dar Pros seus companheiros, né? entendeu? Mas se a gente for ver, igual o Marinho falou, Suquinho jogou muita bola, Pereba jogou muita bola, Mauro do Pad jogou muita bola. Os caras que eu vi jogar e que eu joguei com eles. Então, tem muita gente. Mas aí, E um cara que a gente quase não fala nele é o Júnior Cocá. Porque o Júnior Cocá era muito craque, cara. Era. Meia esquerda craque, botava a bola onde ele queria. É verdade. Entendeu? isso aí. E o Genils, filho do... Do seu Gemi, seu foi Gemi. campeão pelo Colorado também. Também com era nós. muito bom jogador. Muito bom. E aí, a gente... Falando assim, Balsas tinha muito bons jogadores, né? Mas é porque tinha um campeonato balsense muito forte, Porque tinha um campeonato de balsense muito forte. certo? E aí você tinha parâmetro, você tinha referência, que é o que eu falei pra vocês antes, assim, que meu sonho não era ser profissional. O meu sonho era jogar no campeonato balsense. Tá? E Balsas tinha uma crítica, uma crítica que eu falo, uma imprensa muito crítica, né? E aí, Marinho, retornando àquela situação sua da seleção, o Marinho jogou pouco tempo na seleção. Joguei. Pouco. Pouco tempo. Mas tem um porquê, né? Tem. Então por quê? Eu joguei muito pouco, Daniel, porque num desses campeonatos, Copão Sul do Maranhense, de Balsas, que Balsas participou, nós tínhamos 2 jogos para classificar. Nós tínhamos que ganhar do Estreito, lá, ou do Galete de Açailândia, aqui. Né? Para classificar, nós tínhamos que ganhar. Então nós tínhamos o primeiro jogo, em Estreito. Nós fomos jogar lá. Eu comecei no banco. O nosso time Saúl, Edmilson, tal, Suquinho, sei que time bom. E lá, que é uma chuva mesmo. E nós estávamos perdendo um jogo de 2-0. Final do Zé Luiz, que era o treinador, colocou eu, mais outros 2, não lembro quem era, porque tirei 3 substituições, não entramos. Jogo do 2-0, sei que teve um pênalti lá. Quem tava jogando não se acusou pra bater, o final do Zé Luiz bate, Maria. Eu bati e fiz. Nós perdemos o jogo lá de 2-1. Viemos pra Balsas, pra jogar contra o Galete de Açailândia. Pouca gente, não sei, muita gente sabe, outras não. O time de Açailândia, o Galete, era especificamente formado de ex-profissionais. Era. O prefeito de Açailândia, ele pegava os caras de São Luís, Imperatriz, e montava o time lá. Um time muito forte, muito bom, para disputar o Copão Sul do Maranhense. E chegar aqui no Balsa, nós tínhamos que ganhar o jogo para classificar. Não tinha outro resultado. Tinha perdido fora 2x1, Tinha né? perdido fora 2-1. 1x0 ia pros pênaltis, né? Não, nós precisávamos só ganhar. Nós tínhamos 2 jogos para ganhar um, na época, né? Nós classificar.
como nós tínhamos perdido lá no Estreito, nós tínhamos que ganhar aqui do Galete para classificar. E aí, como sempre, comecei no banco. Tipo, lá, 0x0, terminou o primeiro tempo. Pela metade do segundo tempo eu entrei. E eu acho que faltando uns 10, 15 minutos do segundo tempo, teve um pênalti para Balsa. Final de Zé Luiz, o treinador, pegou e me chamou, disse, bate. Você que bateu lá no Estreito, você vai bater aqui também. Aqui também, né? Moleque novo, acho que 22 para 23 anos, de 20, por aí. Aí eu, a trave, essa aqui perto do ginásio. Do ginásio. Né? Como tu falou, 10 boçal, que naquele tempo o estádio era lotado. Lotado. Ainda mais contra o Galete, tá? O time... O Galete era forte, já tinha rivalidade. Todo mundo sabia que aí o time era bom. Aqui. Fazer Bate igual, bem na bola. fazer igual o Nego Amaral, isso aqui é só fazer e consagrar, né? Aí, Daniel, eu peguei a bola, fui bater o pênalti, goleiro no canto, bola no outro, só que a bola bateu no pé da trave E saiu. meu irmão, aí o karma começou. Aí fomos correr atrás do resultado, ainda faltava alguns minutos, terminou 0x0, fomos eliminados. E no outro dia, Rádio Rio Balsa, só lenha. A crônica. Crônica Esportiva Balsa, só lenha. Só que existia uma cobrança muito grande em cima dos atletas que estavam praticamente chegando na seleção, né? A transição, né? A transição é uma coisa difícil. Eles não cobravam os mais velhos. Que ninguém teve coragem de bater no... Quem era que cobrava? Cobrava quem teve a responsabilidade de pegar a bola e bater e perdeu. Então eu me senti sozinho. Como se diz na história, estava à deriva no bar. Qual foi a minha decisão? Rapaz, eu não ganho nada. Naquele tempo a gente jogava por amor à camisa. Uhum. Você perde o final de semana, deixar de ficar com a família para levar o nome de Balsas para fora. Eu digo, então, a partir de hoje eu tô fora. Encerrei. Minha participação na seleção balsense foi essa daí. Aí eu... Encerrei. Fiquei jogando nos times, na Potosiense, depois... E depois me dediquei mesmo só ao salão. Futebol do salão. E aí a gente, falando aí da história do futebol pausense, resgatando, né? E o Zé Augusto falou que no episódio dele, de uma situação de que no Vai Torô, e vocês complementaram aqui também, que o Zé Souto era o dono do Vai Torô, né? Era o presidente do Vai Torô. E aí tinha umas apostas do Vai Torô lá, do time do Matheus contra o time do Costinha. Como é que eram essas apostas aí e tal? Assim, Daniel, o Vai Torô, o melhor campo de barro que eu vi, que eu já joguei, foi o Vai Torô. O Vai Torô, a gente começou a ir pra lá, o Zé Souto levava a bola e a galera começou a ir. 5h30 da tarde, começava. Aí foi juntando gente, foi baixando para 5h15, 5 horas. Aí, se você chegasse lá 5 horas, você não jogava mais. Você não pegava as primeiras barreiras, entendeu? Os primeiros desafiados. E aí, tinha época que eu chegava no Vai Torô, saía do serviço agoniado, pegava a bicicleta, corria pra lá, chegava lá, já tinha 2 times em campo, mano. Não. Entendeu? Antes de 5 horas. Antes de 5 horas já tinha 2 times em campo. Os caras já chegavam, já entravam e pronto. Aí só rachava ali e aí a galera era de segunda a sexta. Aí no domingo ficava, às vezes, quando não tinha campeonato balsense, ficava aquele vazio, aí os caras começaram a arrumar uns jogos lá dia de domingo, né? Aí o Costinha era lá do lado, o restaurante do Costinha lá do lado, vizinho. E naquela época o Paulo e o Matheus estavam chegando em Balsas, certo? Com o supermercado Matheus. Gostavam de bola, e aí enturmou com a galera. E aí começou a fazer esses confrontos lá. Aí não era só o jogo, quando a gente jogava, mas tinha que ter a resenha lá, uma cerveja, um tira-gosto. Aí o Matheus bancava tudo, entendeu? Aí a gente ia pra lá, o Costinha formava um time forte, o Costinha formava um time para ganhar, né? O Costinha não formava para perder, não. Aí tinha aquelas apostas. O Costinha não formava um time para perder, não, porque se perdesse ia bancar com a despesa todinha, né?
Geralmente quem perdia mais era o time do Matheus. Era um time mais fraco, tinha muito funcionário também, o time realmente era mais fraco. Eu joguei pelos dois lados. E aí, quando perdi ali, quando terminava o jogo, o intuito, na verdade, não era nem a rivalidade ali. Era o final, a resenha lá no final. Porque ganhando ou perdendo, o Matheus sempre bancava. Aí perdi ali, a gente ia lá pro Costinha. E lá era muita cerveja, muito tirar gosto. E aí na segunda-feira o Costinha ia só receber lá no Matheus. Mas era muito bom, muito bom. Vai Torô, quem jogou, quem viu, quem torceu, quem participou do Vai Torô, é uma pessoa privilegiada em Balsa. Eu ainda joguei lá. É, privilegiada, porque campo de bairro igual aquele não teve, não. E aí também, pra gente ir para o nosso final do nosso episódio, do Podcast Clube da Resenha, tem uma história aí do seu compadre Walter aí, que ia pra Bélgica. Como é que é o negócio aí? Daniel, tu cavou essa aí aonde? Tu é doido, Daniel. Meu compadre é muito craque, cara. Uma entrada desleal que o cara deu nele lá em São Luís, tirou ele da Bélgica praticamente. O cara tava com o contrato assinado para ir pra Bélgica. E ele sente até hoje isso aí. Tu vê aquela resenha do Leonel lá com ele, mas meu compadre, ele é um cara que ele ficou muito traumatizado depois dessa entrada que o cara deu nele lá em São Luís. Perdeu o futuro praticamente, né? Quem ia jogar profissional na Bélgica, né? Tu é doido. E o pessoal de São Luís ia muito pra Bélgica naquele tempo, né? Oliver High. Daquela daquela carreada. Meu compadre é um craque, rapaz. Meu compadre, eu digo pra ele de vez em quando, meu compadre, você é um 10 jogando na zaga. Né? Desse jeito, né? É verdade. Pessoal, eu em nome do Podcast Clube da Resenha, eu quero agradecer vocês pela participação aqui. Dizer que isso aqui é muito... enriquece o futebol balsense. Às vezes a gente não tem a noção daquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas é trazendo histórias. Trazendo contos de pessoas que realmente viveram dentro de campo, fora de campo. Seja um jogador, que nem vocês foram. São até hoje, né? São masters. Seja um treinador, seja um narrador, um comentarista, né? Então, assim, isso aqui é muito mais do que um podcast. Isso aqui é uma história, um resgate. É um resgate da história do futebol balsense. Então, eu quero agradecer imensamente, de coração, os dois, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui e contado um pouco. Igual você falou agora há pouco, aqui é resenha para mais de 5 horas de relógio. E é mesmo. É verdade. E assim, esse ano o Mensageiro faz 30 anos e quem sabe o Podcast Clube da Resenha não vai estar lá cobrindo. Fé em Deus. Com fé em Deus. Fazendo uma live aí ao vivo para todo mundo. Fé em Deus. Né? Então, assim, eu agradeço. Só não pode chamar o Pereba, senão acaba a festa. O Pereba vai, aí lá vai estar bebendo. O primeiro episódio dele aqui, eu falei, Pereba, vai beber o quê? Não sei o quê, tal, não tô bebendo, quaresma e tal. Tô na quaresma. Mas, enfim, respeito a atitude dele, né? Cada um sabe de si, tá certo. né? Isso tá certo. Mas em setembro ele vai estar bebendo com certeza. Com certeza. Tá? Então, mais uma vez, vem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Demais da conta, cara. Você é meu ídolo de infância. Eu sei disso. Tá? E você Marinho, também tem minha... Tu é doido. Tem a minha admiração. Tamo junto. Então, assim... Tamo junto. Precisar, nós estamos aqui. Uma consideração final de cada um. O Vem disse que vai mandar um recado aí para os amigos deles. Então, se vocês forem mandar o recado aqui agora, você olha para aquela câmera e o velho olha para aquela câmera lá. E fiquem à vontade. Gente, o que eu quero falar é o seguinte, porque nada disso que está acontecendo aqui, nem eu ter jogado, o Marinho e muitos que participaram já aqui, teria acontecido se não tivesse as pessoas fora de campo, certo? A gente tem que tirar o chapéu para um da Silva, daquele que fez a história do futebol balsense, o Antenor, o Luiz Neto, meu irmão, o Clóvis, o Santos, o Ceará, final do Ceará, é uns caras que se dedicaram, a vida deles, tem muitos que nem jogaram, mas se dedicaram a vida deles para patrocinar aquilo para nós jogar e fazer nossa história, entendeu? Porque sem eles, nós não tínhamos feito nossa história, entendeu?
Então é uns caras que a gente tem que tirar o chapéu, que apareça mais, porque se não aparecer, o futebol acaba, certo? É como o Marinho falou, olha, tinha o seu Zé lá no Potosí, o cara não tinha de onde tirar, velho, mas ele tinha um time. Ele dava um jeito. Todo final de semana ele tava lá com o time, com a equipagem ali na hora, limpinha, pros caras usar, entendeu? Tá bom. E às vezes tira de dar pra um filho ali, pra comprar um arroz, me tira porque eu tenho um jogador lá que vai lá, pá, me dá 10 conto aí, me dá... E ele tira do bolso e dá, entendeu? Então esses caras têm que tirar o chapéu pra eles, porque sem eles, o Hilton, da Aquário Publicidade, é uns caras que a gente não tem como esquecer, entendeu? Porque fizeram parte da minha vida, certo? Do meu lado ou contra, mas eles estavam lá. Contra no sentido do futebol, né? Do futebol. Uhum. Eles estavam lá. E então é o que proporcionava para nós estar lá no domingo fazendo um espetáculo no Casas Ribeiro, lá no ginásio, jogando futsal, na ABB, em qualquer outro lugar. E parabenizar também o grupo do Mensageiro, que, se eu não me engano, começou pelo Edmo e o Chico do Messias, e aí formou essa família. O Mensageiro é uma família. O Mensageiro não é um time de futebol, não. O Mensageiro é uma família. Então, eu só tenho a agradecer esses caras, certo? E nunca deixar morrer a lembrança dos caras que se foram. Que é o Sabará, o Sarará, Riba. o meu irmão Riba, entendeu? Neguinho do Prosópio. Neguinho do Prosópio. O Adriano, irmão dele. Bibi. É uns caras que a gente não pode esquecer nunca, velho. Que os caras têm uma história rica no futebol balsense. Certo? E o podcast é pra isso. É pra isso. É pra isso. É pra resgatar a história Daniel, do futebol balsense. a sua atitude não tem igual, não, cara. Eu já era seu fã. Agora eu sou muito mais. Obrigado por tudo. Viu? Tamo junto, meu irmão. Tamo Obrigado, junto. obrigado pela essa iniciativa sua. Viu? Na hora. Obrigado, eu que agradeço você Gosto de pela você participação. demais, você sabe Tamo disso. junto. Eu sei. É verdadeiro. Você tava chorando aí, tava tu é doido. tava limpando as lágrimas aí. O Marinho, desde o primeiro momento que eu falei pra ele do podcast como que seria, Isso aqui é... o Marinho encheu os olhos de lágrimas, né? Não, porque a gente, Daniel, a gente, querendo ou não, a gente lembra de muita coisa boa. É muita coisa boa. É muita gente que já se foi e não tá mais presente. Entendendo? Já é isso. Então cara, não sei nem por onde começar, mas eu sei a quem agradecer. A você e toda a sua produção. Então, para mim, você continuando com o seu trabalho e vocês, toda a sua produção, só tem a enriquecer a história de Balsa, do futebol balsense. Então, para mim, até aqui tá maravilhoso. E tem algum agradecimento para fazer? Não, Daniel, você agradece a um e esquece de outro. Então, eu, especificamente, queria dizer o seguinte, agradecer a você e sua produção, que continue com o projeto, né, do podcast. E a gente vai só dar apoio. A gente estamos à disposição no que você precisar, né? Para não esquecer um ou outro, eu agradeço a você, que você continue buscando a história do futebol balsense, a essência do futebol balsense. Eu agradeço demais a sua participação aqui. Tranquilo. Eu lhe vi jogar, tal, aquele meia boçal que eu falei lá atrás. Assim. E assim, mas cara, dois feras do futebol balsense que eu vi jogar, graças a Deus que eu vi você jogar, que sirvam de inspiração. Quem tá assistindo esse podcast aqui, que sirva de inspiração. O Marinho tá aqui, tá emocionado pra caramba. Doido, né? Então é isso aí. Minha rapaziada, obrigado por mais um episódio do podcast Clube da Resenha. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima.